Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo, esse de número 14. E se você é novo aqui no canal, chegou agora, então nos ajude. Como é que você pode nos ajudar? Por favor, se inscreva, curta, compartilhe também e comente. Tudo isso é importante para o crescimento do canal. Então se você chegou até aqui, curtiu o conteúdo, gostou, compartilha lá naquele grupo da família, manda o link lá no WhatsApp, nos grupos. Pede para a galera se inscrever também, dá essa força. É importante também o seu comentário, deixa qualquer comentário lá que foi que você achou, se você tem alguma sugestão, se você quer que a gente traga alguém que você conhece, então também manda para a gente, que isso aqui é um programa aberto, né, para a gente receber qualquer pessoa envolvida no meio cristão, no meio católico, a gente recebe aqui com o maior prazer para trocar essa ideia. Então, não se esqueça disso, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje eu tenho aqui a presença do meu irmão Fernando Antônio na técnica. Boa noite, meu querido. Boa noite, Deus abençoe a todos. E hoje também eu tenho uma presença aqui nova, né? Eu tenho a presença aqui do meu irmão Cleverson aqui comigo hoje para conduzir essa conversa bacana. Boa noite, meu irmão. Boa noite, é um prazer aqui estar com vocês. Esse programa com certeza vai ser muito abençoado. Bom, Deus quiser. Eu que agradeço a sua presença aqui, uma honra, meu querido, ter você aqui. Amém. Nós temos histórias de longas datas aqui, né? Um dia a gente conta. É isso aí. E hoje é com muita alegria, né, que eu recebo aqui o meu queridíssimo Paulo Brito. Uma boa noite, meu querido, para você. Boa noite, meu querido. Muito obrigado noite, por Cleverson. sua presença, por ter Eu que vindo. agradeço, meu querido Alexandre. Não, meu querido Anderson, quem assistiu o anterior Um vai abraço, entender. Anne Kelly. Um abraço, Anne Kelly. Muito bem, então começou, viu, Niquel? Começou. É um prazer ter vocês aqui. Eu achei essa ideia fantástica, né? Quando a Anne falou para mim, quando o Railson falou, disse, cara, estamos precisando disso, evangelização, e a gente precisa usar todos os meios para evangelizar. Atacar em todas as frentes, né? Pois é. Então Essa você que é está mais assistindo, uma bom frente. dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que É. você está assistindo. Estamos juntos com a graça de Deus. Agradecer também ao nosso companheiro que está aqui, que eu não vou arriscar dizer o nome porque eu esqueci, você percebeu, né? Mas tudo bem. Fernando, como eu havia dito. Enfim, estamos juntos. Paulo, a primeira vez, se eu só relatar isso aqui, né? Eu já adiantei, né? Mas a primeira vez que eu tive contato, assim, conheci Paulo, foi quando eu estive lá naquele dia, lá na rádio, né? Que foi a RCC, né? Que foi lá e aí me chamaram, meio que de última hora, assim, que precisava de um músico, né? Pra estar lá, enfim, pra conduzir lá um momento. Acho que estava terminando, né, Paulo, o programa Águas Profundas, né? Aquele Tava foi nos o últimos. último, não? Aí eu não vou lembrar, porque eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança das coisas. Então não tem como. Mas eu lembro que já estava já no fim dele, né? Pode ser, você está dizendo que tá certo, não acredito. Não vou Tava perto lembrar, do mas vinho no tudo bem. final. Foi, É. rapaz, e aí botaram pra... Cantou a canção de Pedro? Então pois tava é. no final, tava chegando. A canção de Pedro, É. né, que aí Paulo deu uma salvada lá, que a coisa tava meio saindo do rumo assim, Paulo salvou. Mas, meu querido, eu queria que você falasse aí um pouco da sua história para o pessoal conhecer. Muita gente conhece seu trabalho, né, na Rádio Olinda, né, de um bom período. A gente vai chegar lá, mas aí talvez muita gente não conheça a sua história, né, de onde você veio, a sua caminhada para chegar até aqui, né? Então vamos falar um pouco disso. Eu queria que você voltasse aí Suas origens. lá atrás, na sua infância. O bom de participar de podcast, que quando a gente fala da história da gente, é que a gente pode rememorar muita coisa, né? E aqui... Faz uma viagem no tempo. Se existe máquina do tempo, é aqui, viu? Gente do céu, agora você vai me fazer ir longe, viu? Desde que eu me entendo por gente, graças a Deus que eu tenho trabalhado dentro da igreja, né? Isso encaminhado por meu pai. Meu pai foi que começou tudo, né? Seu Josemir. Ele foi meu catequista de primeira comunhão, foi meu catequista de crisma, e eu costumo dizer que é meu catequista de vida, que me acompanha até hoje. Eu tenho histórias... mesmo, Paulo? E foi pois teu catequista mesmo? Isso. A igreja nos ensina que os nossos primeiros catequistas são nossos pais, né? Sei. E o meu pai foi literalmente meu catequista, porque ele me fez a minha primeira comunhão, foi com ele, meu catequista. Literalmente, então, Literalmente. O crisma Que também foi legal. com ele. Tua mãe também era católica também? Sim, sempre fomos católicos, né? A família, Minha mãe, né? Meu pai Que que começou maravilha. tudo, né? Ele arrastou toda a família, graças a Deus, né? E aí a gente começou ingressando na igreja com ele, né? Ele foi me colocando. E a primeira função, que é interessante, né? A maioria das pessoas que tem missão na igreja começa a primeira função aonde? Coroinha.
É claro, não é verdade? Coroinha. Quem nunca foi coroinha mesmo dentro da igreja? E essa foi, assim que eu fiz a primeira comunhão, já me botaram para ser coroinha. Interessante que quando eu recebi a túnica, eu achei que eu ia ser preparado ainda para ser coroinha, mas não, foi naturalmente, assim, vai... Naturalmente. Naturalmente. Pega a túnica... Hoje não teve um... Não teve preparação, não foi nada. A preparação foi na hora, assim, no Botou a altar. túnica que vai ali para o altar. Lá na minha primeira o paróquia, né? espírito que manda, né? Exatamente. Vai, que forma. Vem, Na vai, hora. vai-te embora. Foi feito Gideão. Mas, Senhor, tu mesmo. é O Senhor tu. toma dando, vá-se embora e acabou. E fui. Lá na minha primeira paróquia, né? Minha paróquia onde eu nasci foi a paróquia São Sebastião, lá do Alto Pascoal. E foi lá que eu Nascido comecei. e se criou lá. Sim, eu nasci... Do na verdade, até hoje eu moro lá no território da paróquia do Alto Pascoal. Né? Sei. Embora hoje minha paróquia seja Nossa Senhora de Fátima da Mangabeira, né? Aham. Mas eu ainda moro no território do Alto Certo, Pascoal. Ainda certo. chega lá, né? Tem muita história para contar. Comecei como coroinha e aí fui. Né? E já, a partir do Crisma, quando eu entrei do Crisma, a gente começou a ingressar nesse mundo da juventude. Né? E aí eu entrei no meu primeiro grupo jovem, que era na época o Grupo Jovem Ágape. Existiam 3 grupos jovens na paróquia e foi quando surgiu o EJC ali em 2004. O EJC que foi implantado no Pascoal pela paróquia de Cajueiro. E quando chegou a JC, as coisas foram se abrindo, né? O leque foi se abrindo de missão para a juventude. A partir da JC eu conheci o Movimento Eucarístico Jovem, que é o MEG, ali de Bibiribe. Né? Passei um tempo ali em Bibiribe, depois Sim. fui para São Martim, que tem o MEG lá também, muito forte, por sinal. E fui conhecendo esse leque da juventude que a igreja tem. Passei um período na Pastoral da Juventude, da Arquidiocese, né? Passei por ali também. E fui ingressando, implantando alguns outros EJ6 em outras paróquias, até chegar ao nosso Botifé Recife. O teu engajamento maior foi ali, foi no EJC mesmo, foi? Tu passou mais tempo assim. Com a juventude foi no EJC. Foi com a JC que a gente saiu descobrindo a juventude da igreja, né? E foi descobrindo as necessidades, os anseios com a juventude da igreja. O grupo jovem do lado que tu mencionou. O grupo jovem foi muito pouco tempo. Pouco tempo. A gente passou, acho que um ano e meio, até chegar... Quando chegou a JC, unificou todo mundo, né? Entendi. Os 3 grupos jovens se Globou, uniram, né? e virou uma Acontece coisa muito só. isso, né, nas paróquias. Ter os grupos jovens, mas aí quando acontece o EJC, aí o grupo jovem da capela com da outra capela com da matriz junta tudo no EJC e vira um só. E na época o EJC era uma grande novidade, né? Isso. Estava chegando ainda, né? Isso. Embora já tenha muito tempo, o EJC tem o quê? Acho que uns, sei lá, 30 anos ou mais, Tá 40, chegando aos 30. por aí, né? Mas ali naquela época era muito pouco, as paróquias ainda tinham poucos EJCs. Sabe dizer, Paulo, a origem aquele formato do EJC, de onde é que... Olha, o EJC, ele, na verdade, é um projeto protestante, né? Ele veio da igreja evangélica. Ah, é? É. Entendi. Se eu não me engano, foi a igreja luterana que começou o EJC, né? E aquela coisa, né? Tudo que é bom a gente tem que copiar mesmo. Isso é. E trazer para a Não nossa tem problema. realidade, né? E adapta, né? Pra... Exatamente. Isso. E foi trazido por um padre. Eu não vou me recordar o nome, como eu disse, você não tem memória, Não, tem vaga tranquilo. lembrança das coisas. Não tem como. Mas foi um padre que trouxe, há muitos anos atrás, para a nossa igreja. E o EJC está aí. É o que é hoje um movimento gigante dentro da igreja, que precisa de alguns ajustes, a gente sabe disso, porque não existe ainda um documento específico para o JC, e é importante ter isso, como tem o SCC, né? Para unificar a linguagem, para ter um mesmo roteiro, uma mesma linhagem de trabalho. Hoje os JCs, cada um cresce de um jeito, cada um tem sua maneira. Fica solto, fica solto. Foi bom esse esclarecimento que ele deu, que eu sempre tive uma ideia que o EJC fosse algo derivado do SCC. Não, é parecido, mas não é derivado, não. Agora, isso é importante que você falou, porque, ao meu ver, o EJC ele tem que andar o tempo todo com o SCC. Certo. Ele tem que estar com o SCC. É porque o cabo do EJC hoje é o SCC de amanhã, né? Exatamente. Basicamente isso. A ideia é essa. Esse é o primeiro motivo, é para que o jovem entenda que um dia ele vai ser, claro, para aqueles que têm a vocação para o matrimônio, que um dia eles vão ser SCC. A gente precisa colocar isso na cabeça do jovem, porque tem jovem com 40 anos que ainda está no JC. Isso. E não há condições para isso. Não sei porque ele riu, mas tudo bem. Ô, amigão, não, que precisa conversar sobre a sua realidade atual, né? Não que o não seu possa. Lugar, né? Você não está muito bem aí, mas não. Você está mal posicionado. Ai, Jesus, não que não possa. Claro que pode. Agora, sim, a gente precisa encaminhar essa juventude, sabe? Tem jovens que se casam
e não vão para o ACC, querem ficar no AJC de todo jeito. Mas a gente precisa entender que existem as fases, a gente precisa respeitar os processos e ir em frente. E o ACC é uma maravilha, gente. Claro que também tem que ter seus ajustes. Eu fui falar isso uma vez na reunião do ACC, quase que eu... Meu Deus do céu. Enfim, quase que as pessoas me expulsam da sala. Tem que ter ajuste, mas tudo para Deus o melhor, né, gente? A gente precisa ajustar sempre ajustar. Então, o AJC foi que me encaminhou para a missão. Eu acredito que se não fosse pelo AJC, eu não estaria aqui hoje. Então foi muito importante, né? Muito. Ele me fez ter o meu encontro pessoal com Jesus. E Coroinha foi pouco tempo, foi, Paulo? 5 anos. Passei 5 anos como Coroinha. Sei, aí depois foi pro grupo e depois pro JC. E saí enveredando por várias paróquias. A gente plantou, inclusive, aqui em Peixinhos, né? Do Pascoal eu já fui para Mangabeira, mudei de paróquia, porque a Mangabeira, eu fui para o JC da Mangabeira, né? Começou muitas atividades, eram muitos convites, acabei me fixando lá. Até hoje. Mas sempre foi um movimento constante dentro da igreja, ou houve aquele momento de rebeldia que você se afastou um pouco e depois voltou? Sempre tem. Todos nós temos esse momento de rebeldia. Eu passei 1 ano afastado da igreja. É aquele período da juventude que você quer abraçar o mundo, né? Isso. Quer conhecer o mundo. Muito na adolescência. Mas foi alguma treta com alguém? Claro que não precisa mencionar quem, claro. Né? Não, a gente sempre tem umas confusãozinhas dentro da igreja, né? Coisa séria. Se não tiver, não é igreja. Tem que ter. Você briga com a Ivete que quer ser a dona. Não tiver, já é o céu, já é o céu, né? É aquela coisa, no meu caso, e como tantas pessoas, foi querendo sempre fazer o melhor. Sim, sabe? sim. A gente tem sempre a intenção de fazer o melhor, mas aí acaba, às vezes, fazendo coisas que não são tão legais. E a gente acha que são legais. Né? É aquela história, né? Paulo diz pra gente. A gente tenta fazer o mal, aliás, o bem que a gente quer, acaba fazendo o mal que a gente não quer. Uhum. E essas coisas acabaram afastando a gente. Isso aí, ali ainda no Alto Pascoal, a gente tinha muitas ideias para o JC, mas assim, eram ideias que não eram para a realidade daquela paróquia. Né? Cada paróquia tem sua realidade. E a gente queria trazer ideias de outros movimentos, de outras paróquias, que não aceitaram muito. Né? E aí a gente acabou, de certa forma, ficando um pouquinho distante, sendo escanteado. Eu disse, também não quero mais nada, vou embora e está tudo certo. Mas é aquela coisa, quando a gente se sente verdadeiramente amado por Deus, a gente pode até ir embora, mas um dia a gente volta. É o filho pródigo. Deus é assim. Quando Ele ama, Ele fisga, acabou-se, ele escolhe, você é dele, pronto. E aí eu passei 1 ano afastado, e eu me lembro que o grupo jovem, o Ágape na época, que foi na minha casa. O grupo continuou, né? Esse grupo continuou. E eles, até um certo tempo, hoje não existe mais. Até porque todo mundo casou, todo mundo foi... É isso, Paulo. Eu queria até que tu falasse sobre isso também. Qual é a tua opinião sobre isso? Por que que os grupos jovens, na minha visão, estão sumindo, né? E a gente vê que aqui mesmo não tem mais, né? Aqui tinha o Jume, tinha o Jufes, né? Aqui teve muito... Eu sei que as pessoas crescem, mas também vai surgindo novas pessoas jovens. Há bons né? grupos, né? Mas, pelo menos eu acho... Não sei se... A gente no começo falou na ideia de que quando o EJC vem para uma paróquia, termina que os grupos jovens são todos abarcados dentro do EJC. Então será que foi por isso? Porque surgiu Naquela o EJC? Época, sim, hoje mais não. Hoje já existe um outro motivo. Hoje existe um motivo muito forte para essa juventude não estar mais em grupos jovens, chamado comunidade de vida. Essas comunidades de vidas que surgiram hoje em dia tem um atrativo para a juventude muito grande. Você vê a comunidade Colo de Deus, a comunidade Boa Nova, a comunidade Shalom, que já tem um trabalho com a juventude há muito tempo. E ao passar do tempo, essas comunidades vão se modernizando. Elas entraram nas redes sociais, elas entraram no mundo da juventude, elas conhecem esse universo da juventude, e essa juventude se sente atraída. E isso é bom, isso não é ruim. Você vê que a igreja ela é tão, como Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque pode até acabar um movimento, mas sempre surge outro. Né? Os grupos jovens tiveram a sua época. Né? Tivemos o tempo auge do grupo jovem. Verdade. Teve. E aí chegou o AJC, teve seu tempo auge. Hoje o AJC já deu uma serenizada, né? Já deu uma acalmada, aquela euforia já passou, hoje está mais sereno, mais amadurecido. E agora chegou as comunidades de vida. É porque há algum tempo atrás, né, a gente só tinha o quê? Canção Nova, né? Shalom, eu acho que é mais antiga, Canção Nova, né? Shalom, Obra de Maria, né? Hoje, realmente, e agora surgiram várias comunidades. É verdade. E vão surgir muitas outras. Boa Nova também. Boa Nova tem algo também. que eu acho que vale uma reflexão, Paulo, que é o seguinte. Para a igreja é bacana a questão das comunidades de vida. Sim.
essa atração para o jovem, mas a nível de mão de obra paroquial, muitas vezes quando o jovem se dedica à comunidade de vida, Isso, aí vem uma reflexão. A mão de obra. Vem uma reflexão interessante que a gente precisa fazer uma autocrítica em relação à nossa igreja. Uma vez eu vi uma foto de uma igreja na Itália. Isso foi antes da pandemia, né? Hoje está a mesma coisa, ou até pior. E quando eu olhei aquela foto, eu percebi que não tinha um jovem. A igreja lotada. Não tinha um jovem. E aí a gente fez a seguinte reflexão. O que é que está errado? É o jovem que não se interessa pela igreja ou a igreja que não se interessa pelo jovem? Sim. Ou as duas coisas? Né? O que é que está faltando? É o jovem vir ou a igreja saber ensinar? Saber acolher essa juventude? Isso é um problema antigo na igreja, né? Da igreja saber acolher essa juventude. E é uma coisa que as comunidades de vida estão fazendo, acolhendo essa juventude, e que falta nas nossas paróquias. Isso é uma reflexão até para os nossos padres fazerem, né? Acolher essa juventude, porque a juventude tem uma força extraordinária para trabalhar pela igreja. Paulo, em comunhão com isso que você está falando, é que eu acho que os padres eles deviam estreitar mais os laços justamente com as comunidades, né? É porque a gente tem alguns padres, claro que não são todos, mas uma boa parte dos padres, eles não simpatizam muito com os carismas, né? Quando eu falo carisma é da renovação carismática, porque comunidade de vida é renovação carismática também. Então alguns padres não simpatizam muito, são padres tradicionalistas, né? Padres, né? Que nada contra o tradicionalismo. Eu também sou muito conservador na igreja, mas a renovação carismática é a igreja. Sabe? É a igreja católica. A renovação carismática ela resgatou o princípio da igreja. Se você pega os primeiros anos da era cristã, do cristianismo, era pura renovação carismática. Era oração em línguas, era profecias, eram revelações. A renovação carismática hoje que você vê é a igreja nos primeiros anos. Então a renovação, quando chegou aqui há 50 e alguns anos atrás, ela resgatou essa primitividade da igreja, que alguns padres hoje não aceitam muito, não, sabe? Mas a igreja, eles sabem disso, tanto que o Papa Francisco reconheceu isso, né? A importância da renovação carismática. Então, essa renovação carismática, essa diversidade de dons dos carismas, é o que tem atraído a juventude para essas comunidades de vida. Agora, precisa ter um trabalho nas paróquias, e aí passa pelos padres, não tem para onde correr. É claro que a gente sabe que o padre ele tem diversas funções na paróquia, ele não só tem uma pastoral para cuidar, ele tem uma paróquia inteira. Isso. Mas se ele olhar com um olhar especial para a juventude, ele vai perceber que a juventude é o futuro daquela paróquia, sabe? A juventude é que vai carregar aquela paróquia, o nome daquela paróquia e o nome da igreja. Juventude não vai faltar dentro da igreja, viu? Não vai faltar. E a gente precisa fisgar esses jovens. Acho que a gente precisa caminhar muito junto, né? O padre e as comunidades, justamente com a juventude, né? Aproveitar que a comunidade tem essa facilidade de lidar com o jovem, né? E em meio a isso o padre também, né? Se você traz a comunidade católica para dentro da paróquia, ela arrasta os jovens com ela. Você vê a Colo de Deus, que é uma das mais recentes, ela tem crescido extraordinariamente no meio da juventude. Tem crescido muito. Porque existe um atrativo. Claro que tem algumas coisas que eu não concordo muito, vocês me perdoem da Colo de Deus, tem umas coisas que eu não concordo muito, assim como em outras comunidades, mas é importante trazer esses jovens, sabe? Resgatar esse jovem, mesmo que seja pela emoção, mas traga. Ela, no caso, a Colo, ela tem, são células, né? No caso, acho que ela não tem missão aqui, eu não conheço muito a organicidade da missões. Colo de Deus, né? Eu não conheço muito como é que tá, mas é por aí. Porque na nossa época, né? Eu estou falando como se a gente fosse velhão, né? Mas quando a gente era do grupo de jovens... Para alguns do EJC, alguns do EJC que estão me escutando, já me chamam de tetravô. Né? Mas assim, é bom aceitar. Exemplificar, o que é que atraía a gente na igreja naquele momento, né? Além dessa missão da questão da gente tocar tudinho em especial, mas, por exemplo, você lembra que para pintar o muro da igreja a gente conseguia reunir 50, 40, 30 jovens para fazer, né? E hoje, quando o padre, vamos supor, anuncia, a gente precisa fazer uma pintura na igreja, não aparece ninguém. Tem que pagar, nem velho, né? nem jovem. Se não pagar, ninguém vai não. Né? E na época lá, é como eu tô dizendo, coisas poucas. Era prazeroso, não era gostoso. Era prazeroso. A gente morava na igreja praticamente. Para limpar a igreja, passar cera no piso. Foi como eu fiz na minha vida, passar cera no piso, caía, a gente tem um testemunho aqui na nossa comunidade, porque assim, esse bairro aqui nosso, ele, quando dá muita chuva, ele alaga tudo.
É por isso que se chama peixinho, né? É, por aí. E pra você ver, tinha dia que com o bairro alagado, a gente ia pra igreja fazer alguma coisa. Por aí você ficava vê como, muito como lá, a coisa era amorosa, era próxima de Uhum. estar sempre a serviço. E aí também tinha a missa da juventude, que a gente era o jovem que lia, era o jovem que tocava, era o jovem que fazia tudo, né? Fazia encenações teatrais, enfim. Várias coisas aconteciam que fazia com que a gente tivesse cada dia mais empenho. Tanto é que às vezes os pais reclamavam, o tempo todo dentro da igreja, Vai morar na igreja? vai morar na Leva igreja, um colchão pra né? lá, vai. Porque a igreja, eu falo isso na vida paroquial, é uma coisa que as comunidades souberam fazer. Acompanhar os tempos, gente. Os tempos hoje são outros. A Verdade. juventude tem outra cabeça, ela está em outro mundo. E eu, como igreja, eu preciso acompanhar o mundo dessa juventude. Porque se eu não acompanho o mundo da juventude, o mundo vai pegar essa juventude. E foi o que as comunidades de vida fizeram. Aproveitaram esse novo mundo que a juventude está embarcando, que é o mundo das redes sociais. A juventude nunca esteve tão conectada como está hoje em dia. Verdade. Então a gente precisa utilizar todos os meios para chegar até essa juventude. Veja, um projeto como esse, o Pod Cristo, é fantástico, é sensacional. São coisas que a gente vê hoje em dia. Podcast não é uma coisa antiga, é uma coisa mais recente. Aham. E a gente precisa acompanhar. Eu lembro de uma entrevista que o padre Reginaldo Manzotti dava, que ele falava justamente disso. De utilizar todos os meios que a gente tem. A gente não pode se furtar a isso. O TikTok é do demônio. Não, eu vou usar o TikTok então para destruir o demônio, gente. Tem isso não. Eu vou entrar lá para dizer, não, aqui eu sou de Deus. Eu tenho que ser cristão em todos os lugares que eu for. Eu preciso dar testemunho de Cristo. Eu preciso olhar para mim. É no TikTok que dizem que é do demônio. Eita, estou vendo Jesus. Estou vendo ele ali. Porque não é possível. O demônio é maior que Jesus? Nunca. Nunca. Então, aonde nós pudermos ir, nós temos que ir. Até porque foi a ordem que ele deu. Ide por todo mundo, pelos confins da terra. E onde é que eu estou chegando agora no Japão? É nesse podcast. É no streaming de internet. Eu chego no Japão. Nós temos na rádio, por exemplo, ouvintes de lá da Suécia, da Alemanha, que nos acompanham na madrugada, durante o dia. Na internet dá para qualquer lugar. Então, quer dizer, hoje não tem como você dizer mais, eu não consigo chegar neste público. O alcance é muito grande, Tem né, como. Paulo? Tem barreira, né? Não tem barreiras, né? Não é assim, mas é sem limites, né? Sem fronteiras. Sem fronteiras, né? Sem Entende? fronteiras, né? Inclusive hoje com essa questão não só da pandemia, mas antes dela, né, que algumas paróquias já faziam as missas com transmissão pelo YouTube, né? O próprio padre, quando ele está falando para uma assembleia, ele também tem que se direcionar àquela câmera para poder saber que ele está falando com muito mais gente do que aquele pessoal. E até pra Os quem tempos tá em são casa, outros, né? filho. Os Sentir, tempos né? são outros. Isso. Pra quem tá em casa realmente sentir que ele tá falando pra gente também, né? Tá Também. direcionando. Pois é. Também. E aí, você vê que Deus ele vai preparando a gente para os novos tempos, né? E a gente precisa acompanhar tudo isso. Ele vai nos capacitando. Todo o processo é uma capacitação de Deus para a nossa vida. Então, hoje a juventude ela tem esse espaço na internet, ela tem esse espaço com a tecnologia, e a gente precisa entrar nesse espaço dela também, nesse mundo dela. O jovem hoje ele passa aproximadamente, uma pesquisa recente, de 8 a 12 horas por dia no telefone. Verdade. Então, se ele não quer desligar o telefone para ir para a Bíblia, então eu pego a Bíblia e jogo no telefone. Isso. Porque ele precisa ver que ali tem Deus também. A gente precisa chegar ali com a mensagem de Deus para ele. Então é podcast, é stream, é vídeo, é canal no YouTube, é rede social, é Facebook, o que eu puder usar para evangelizar, eu vou fazer. A Santa Teresinha, que é a minha santa de devoção, hoje é dia dela, louvado seja Deus. 1º de outubro, né? Gravamos esse vídeo dia 1º de outubro, viu? Muito bem. Ela dizia uma frase que é uma frase que eu levo para a minha vida. Ela dizia, eu não posso descansar enquanto houver almas para salvar. Então nós temos almas para salvar na internet. Quantas almas a gente não salvou na internet de pessoas que estavam à beira do suicídio, à beira de fazer um aborto? Eu lembro de uma jovem, que obviamente não vou citar o nome dela, mas ela era daqui, Peixinhos. Hoje não sei por onde ela está. Que ela ficou grávida e no desespero queria fazer um aborto. E na época era Orkut ainda. Meu Deus, como eu sou velho. Vixe, mano. Era na época do Orkut. Não se preocupe, estamos aqui. Você está falando com pessoas que sabem o que é o Orkut. Tudo É nós, verdade. Nem Se você se não sabe o preocupe, que é Orkut, procura aí no Google. Era da Google, né, o Orkut, inclusive. Novo. Você é de Pokémon pra cá, né? Entendi. E aí... Ele nunca falou no MSN com ninguém. Vixe, Maria do céu, MSN. Olha o que a menina traz. Do fundo do baú, Jesus amado. E ela falou comigo no Orkut, contando que estava desesperada, estava grávida e queria abortar a criança. E foi ali que a gente evangelizou.
E aí ele falou da importância da vida para ela e convenceu ela do contrário. Hoje, todas as vezes que a filha dela faz o aniversário, ela fala comigo. A menina já deve ter uns 10 anos, eu acho. Que bacana. Fala comigo, olha, Paulo, isso aqui foi fruto daquilo que você fez comigo naquele dia. Desesperado, o namorado ter abandonado e aquela coisa, uma realidade que a juventude vive muito, né? Sobretudo hoje em dia, que não se valoriza mais a vida. Você vê a importância de chegar aonde o jovem está. E é muito gratificante, né, Paulo? Assim, Mas a gente coloca tudo na conta de Deus, né? Não, Deixa com tudo pra ele. certeza, né? Mas é gratificante. Tenho certeza Claro. que você se sentiu muito feliz. Demais, né, até hoje, quando ela fala comigo. Exatamente, sempre, porque recorda, né, e tudo. Isso. Mas aí é JC. Vamos Pois lá. Vamos continuando. Rapaz, aí do JC a gente foi alçando voos mais altos, né? E a gente chegou à Renovação Carismática. Foi ali que eu conheci a Renovação Carismática. Inclusive um abraço para Alexandre, meu amigo, que é coordenador da Renovação. Ali eu conheci a Renovação Carismática. Alexandre ainda é coordenador da... Alexandre ainda é, eu acho. Ainda é, né? Não, eu Alexandre, não né? sei. Eu tô Não foi escolhido outro ainda, né? Show. Ainda tem. Eu acho que esse ano ainda ele é. Precisamos trazer o Alexandre. Alexandre, Pra bater um papo, né? Alexandre é fantástico. Muita história com certeza verdade. contando. Muito. E eu conheci a Renovação Carismática, na verdade eu já participava da Renovação Carismática lá ainda no Alto Pascoal, mas ainda não me sentia a Renovação Carismática. E quando eu fui para Mangabeira, aí eu fui conhecendo alguns grupos, tive contato com a Boa Nova, né? Com a Milton, que é o fundador, e a gente foi conhecendo, e teve o prazer de conhecer André, né? Que é daqui de Peixinhos, que a gente chama carinhosamente de André Negrão. André Negão? E por favor, isso não é racismo, né? Não, André Negão é carinhoso, André viu? Carinhoso, ele Muito gosta. bem, é verdade. E aí fui começando a conhecer a Renovação Carismática. Eu digo que eu conheci a Renovação Carismática e eu louvo a Deus por a gente estar aqui em Peixinhos, porque o meu batismo do Espírito Santo foi aqui em Peixinhos, no EJC de Peixinhos, né? Quando a gente estava trabalhando numa equipe que eu não posso dizer o nome, mas era uma equipe de intercessão, a gente estava lá diante do Santíssimo e ali aconteceu o meu batismo do Espírito Santo. Ali eu ingressei na Renovação Carismática, né? E fui para os grupos de oração. Eu nunca tive um grupo de oração definido. Eu ia para vários, né? Eu tinha vários grupos de oração. Mas estava sempre. Tem história com a mãe da ajuda, não tem? Tem. Olha, os momentos mais fortes que eu já vivi em relação à Renovação Carismática foi aqui em Peixinhos, com a JC de Peixinhos. Gente, é muita história que a gente tem com a JC de Peixinhos. Eu sempre trabalhei numa mesma equipe, eu sempre servi numa mesma equipe, essa de intercessão. E eram muitas histórias, né? De repousos, de oração em línguas, de batismo do Espírito Santo, de profecias, de confirmações, né? Os carismas sempre foram muito aflorados aqui, né? Em Peixinhos. Eu cheguei aqui em Peixinhos ainda na época do saudoso Padre Silvino. Muito tempo atrás, conheci o Padre Silvino. Deve ter conhecido Sebastião, a lenda, né? Eu não lembro da de Renovação Sebastião. Carismática. Eu cheguei na época do Padre Silvino. Não, Sebastião não me recordo. Mas se é lenda, tá na história. Saudoso Padre Silvino. E a partir da Renovação Carismática, foi aí que Deus começou a me levar para onde Ele queria, né? E aí eu já tinha na minha cabeça a comunicação, já é nata na minha cabeça, como um dos dons e carismas da minha vida. E nesse período de renovação, o Senhor foi me capacitando, e a gente acabou fundando um grupo de oração, que existe até hoje lá na Mangabeira, que é o grupo de oração Adoradores, né? Surgiu no mesmo ano que a gente entrou na rádio, né? Em 2015. E quando surgiu o grupo Adoradores, já surgiu o convite para ir para a rádio. E foi uma coisa assim, Deus, ele foi muito rápido, sabe? Na época, o meu padre Zé Rinaldo, que é o último ano dele lá na Mangabeira, ele era o diretor da Rádio Olinda. E aí eu me lembro que ele ligou uma tarde, era 3 e alguma coisa da tarde, ele ligou para mim. E foi um convite muito sucinto. Sei. Ele ligou e disse assim: Paulo Brito, 11 da noite, programa Adoradores, Rádio Olinda. Topa? Assim. Mas aí para tu participar do programa. Não, para fazer o programa. Para fazer o programa já? Já para fazer o programa. Mas como assim, pai? Tu cogitou algum dia na tua vida trabalhar com rádio? Veja como é que Deus faz as coisas. Porque o sonho da minha vida era ser radialista. É mesmo, pô? Sempre tive esse sonho na vida. Desde criança, enquanto Anne brincava com as bonecas de radialista, eu narrava jogo de futebol, rapaz. Com os meus jogos. Com os meus joguinhos de botão. Você lembra do jogo de botão? Joguei muito com meu pai. E eu ficava narrando o jogo lá. Meu pai era o comentarista. Ele participava também. Exatamente. Eu era o narrador. Eu assistia jogo de futebol do meu glorioso Esporte Clube do Recife.
E narrando o jogo do Sport. Era uma coisa séria. Então, desde criança eu já tinha isso. Eu ficava vidrado com o rádio aqui, ó, escutando os jogos Tinha de futebol. algum narrador assim que era referência Tinha. pra tu? Adilson Couto. Ei, É ele mesmo. Adilson Couto, eu ficava tudo. Eu Eu ficava a morrer. Quando o Sport chegava, eu falo Sport porque é esporte, né? Melhor time do Nordeste, enfim. Eu acho que a entrevista Discorda, poderia os ser três aqui encerrada discordam agora. disso. Pode encerrar, por favor. Pode encerrar. E eu ficava pra morrer quando Adilson Couto... Porque ele tinha uma mania de se calar, que era uma coisa que matava Ele o coração fazia um da silêncio gente. mortal. Era um silêncio que era Eu não- terrível. A gente não sabia se era gol, se era pra fora, se ele tava no Ficava meio na campo. angústia. E eu ficava maravilhado com Eu aquilo vi lá. jogo no rádio já é meio angustiante, né? É angustiante. Mas Adilson Couto, ele tinha mania de matar a gente do coração. Ele ficava calado um tempinho, aí depois fazia. Aí você não sabia se era gol, você fazia. Que vergonha! Que vergonha! Né? Gente, quantas vezes eu já comemorei gol com o Adilson Couto calado e ele dizia pra fora? Eu digo, infeliz. Era. Trollava o disco, Isso, já trollava, né? Já trollava naquela época. Então aquilo me encantava, né? O rádio sempre me encantou, a magia do rádio. Tanto que eu tive a oportunidade de ir pra TV e não quis. Eu fui, cheguei aí, mas isso aqui não é pra mim, não. Meu negócio é o rádio. Né? Minha paixão é o rádio. E quando eu recebi esse convite do Padre Rinaldo, ele disse, olha, eu não sei como é que faz, eu nunca tive experiência, mas eu vou. E nós fomos, lembro Pensou que... nem duas vezes, né? Não, Vamos embora. foi. Não, eu me lembro que eu cheguei a pensar duas vezes Ah. na época, quando ele ligou, eu disse, mas padre, eu posso pensar. E ele já veio com a chantagem, né? Maria pensou duas vezes, saí. Ei. Aí o senhor me quebra. Aí eu disse, bora, seu padre, Pai, vamos essa é embora. boa, eu gostei dessa. Chantagem cristã. Eu gostei dessa aí. Ele eu foi vou, pesado. Eu vou tomar posse dessa aí. Jogou Gostei, pesado. gostei. Eu disse, vamos embora. E aí o grupo foi, né? O grupo de oração foi junto, que era o programa Adoradores, né? Foi o primeiro programa que eu apresentei na Rádio Olinda. E de 11 da noite até 1 da manhã. E veja como são as coisas, porque a gente sempre começava, sempre depois do futebol, na Rádio Olinda. E eu já chegava e via aquele mundo, né? Do futebol na rádio e ficava, meu Deus do céu, um dia eu quero fazer isso pra minha vida. Nesse período a rádio era... A Rádio Olinda fazia futebol. Era em Fazia Olinda mesmo futebol. ainda? A Era série? em Olinda, ali no Era, bairro né? de Santa Teresa, ali em Olinda. Sei, Né? sei. E quando eu chegava, tava lá os narradores, narrando, os comentaristas, e meu Deus do céu, eu quero isso pra minha vida, eu quero isso. Eu lembrava logo da Adilson Couto, eu disse, eu tô doido pra trollar os outros, na hora de fazer o gol, ficar calado também. Entende? E aí, pronto, e a gente começou enveredando pelo mundo da rádio, eu me lembro que... Quem conduzia? Quantas pessoas conduziam o programa, Paulo? Esse programa era um Adoradores, atu e um bocado, meu filho. É mesmo? O muita estúdio gente. lá é cheio de gente. O estúdio era sempre com 6, 7 pessoas. Era o grupo de oração que ia. Bacana. Eu apresentava e eles estavam comigo. Um refletia a palavra, um fazia o momento de oração e a gente partilhava assim. Ô, Paulo, Foram 2 anos de programa. Fala, querido. Eu tá falando aqui, e isso está me vindo muita lembrança de infância, né? A gente torce pelo Santa Cruz, tanto eu como o Stallone. Deus tem misericórdia da tua alma. É, né? filho. Ninguém é Na perfeito, verdade, a né? gente Mas já fazer vive o um quê, né? purgatório. É a gente já se preparando. Quando Você- chegar no céu, vai direto pro a gente céu. já vai viu? direto, exato. Vai pro purgatório, não, que já estão fazendo estágio. E eu tô começando a me lembrar que eu também escutava na Rádio Olinda os jogos de futebol. E você me falando agora, vieram lembranças de infância aqui. Muito obrigado pela recordação, boa recordação. É bom demais. A Rádio Olinda, ela faz parte da vida de todo pernambucano. E aí, como é que foi tu lembrar? Tem a lembrança... Porque você disse que não tem a lembrança, né? Tem alguma coisa... É, que uma fica- vaga lembrança, não tenho memória. Desse, uma vaga desse lembrança. primeiro dia, O HD Paulo, é lento. que Oi? deve ser especial pra você. Esse primeiro dia... Cara, meu Deus, a Rádio Olinda, fala da Rádio Olinda, chega a dar brilho nos olhos, porque foi na Rádio Olinda que a gente começou a entender qual era a missão da nossa vida, sabe? O carisma da comunicação sempre foi muito forte. E eu me lembro que na primeira reunião que a gente teve para colocar o programa no ar, um dos diretores, que eu não posso citar o nome, porque ele ainda está na rádio. Não, até posso, né? Foi na época era o Padre Damião, diretor de programação. Hoje ele é o presidente do Clube dos Ouvintes. E eu me lembro que a gente estava na reunião, o Padre Zé Rinaldo, o Padre Luciano, que é diretor executivo até hoje, o Padre Damião, e eles falando sobre a nova programação. E quando chegou no programa Adoradores, eu me lembro que o Padre Damião, que era diretor de programação, era a função dele fazer isso, Aham. ele olhou para o Padre Rinaldo e disse, vai dar certo esse negócio? Esse programa? As meninas aqui nunca fizeram rádio. Como é que vai dar certo esse negócio? E eu me lembro que o padre olhou para ele e disse assim, eu conheço meus meninos.
Não esqueço disso mais nunca. E aquilo me deu uma segurança. Eu não sabia de nada do que eu ia fazer. Tenho a mínima ideia. Mas me deu uma segurança. E eu lembro que o Padre Damião olhou para mim e disse, eu lhe dou uma semana para esse programa dar certo. Uma semana. Bora. Seja o que Deus quiser. Não, a gente até entende ele, né? É Porque claro, a preocupação lógico. de Na tem época eu que ter entendi, tudo, né? lógico. Até hoje eu entendo. Até hoje, quando a gente se fala, ele lembra disso. Na sexta-feira, né, no último dia do programa, 8 horas da manhã eu estava indo para a prefeitura. Eu trabalhava lá na época, na prefeitura do Recife. E 8 horas da manhã meu telefone toca. Padre Damião. Eu disse, misericórdia. Eita, a hora da verdade. Olhei assim, Jesus amado. Eu ainda olhei umas 3 vezes para atender. E aí quando eu atendi, disse, pô, não, Padre Damião, tudo bem? Ele disse, Paulo, eu estou ligando para lhe pedir desculpa, meu filho. O programa é bom. Graças a Deus. Continue, siga firme. Ficamos 2 anos no programa Adoradores. Foram 500 programas. Caramba. Adoradores, né? Era todo dia, era? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Sempre às 11 da noite até 1 da manhã. Que bênção. E foi um grande sucesso o programa Adoradores, sabe? Alavancou ali aquele horário na rádio, trouxe a juventude para a Rádio Olinda, porque a Rádio Olinda na época era considerada como uma rádio de velho, né? E trouxe, não era, meu filho? E trouxe a juventude para a rádio, né? Começou a crescer, o nome Adoradores começou a crescer também. Foi ali que as pessoas começaram a me conhecer mais. E Deus foi nos levando para os outros carismas, né? E aí, no Adoradores, a gente descobriu que a gente precisava ir para águas mais profundas. E a gente começou a ter divergência de carismas, né? Eu pensava uma coisa, o grupo pensava outra, e chegou um momento que a gente tomou a decisão de que, bom, então eu vou seguir o que Deus está colocando no meu coração, isso com a orientação do padre, claro. Ele disse, siga o que Deus está botando no seu coração, vá. E eu segui meu caminho, o grupo continua. Então, na época, o grupo decidiu, não, Paulo, você continua com o programa, só muda o nome, né? Porque Adoradores é o grupo, né? Uhum. E aí foi quando surgiu, o grupo saiu, né? O grupo saiu do programa e eu continuei, né? E aí surgiu Águas Profundas, que também foi outra maravilha de Deus. Foi uma coisa mais aprofundada ainda. Quem acompanha os programas... Mesmo horário era, Paulo? Mesmo horário. Mas aí o Águas Profundas depois começou a mudar de horário até chegar onde eu estou hoje. E quem acompanha os 2 programas percebe a diferença dos dois. O carisma era parecido, mas o Águas Profundas era uma coisa mais aprofundada. Águas Profundas, de fato. Uhum. E o Águas Profundas foi uma coisa de Deus, assim, sabe? Porque ali Deus nunca foi tão claro comigo como foi naquela época. Quando eu conto a história desse programa, todo mundo se surpreende, porque eu não sabia o que fazer. Eu disse, meu Deus, vai acabar o Adoradores, o que é que eu faço? Qual o nome? Vou para onde? E eu me lembro que eu fui a Padre Luciano, Padre Luciano, me deu uma ideia aí. Aí você está perguntando para a pessoa errada, meu filho. A perguntar para Deus o que é que ele quer. Vá-se embora conversar. E aí fui conversando com Deus, né, perguntando para ele o que é que ele queria. E eu lembro que eu quis desistir de tudo. Foi mesmo? Bateu um conflito, um choque de identidade. Eu não sabia quem eu era mais. Eu digo, não quero mais não esse negócio, vou embora. Ainda era programa Adoradores, estava nos últimos programas. E bateu uma angústia em mim, porque eu pensava, meu Deus, eu estou fazendo coisa errada. Estou acabando com o programa, eu não sei para onde eu vou, estou sem destino, sem rumo. Eu falo tanto de ti, as pessoas parecem que não mudam, continuam. Não quero isso para minha vida mais não. Vamos embora. Lembro que eu saí da rádio numa madrugada, fui para casa de uma grande amiga minha, Fernanda, que é minha madrinha de casamento, na madrugada. E aí quando eu cheguei lá, já angustiado, já cheguei, o olho inchado de tanto chorar no meio do caminho. E ela, quando eu entrei, ela disse assim, olha, eu escutei uma música hoje, eu lembrei de você. E eu disse, tá, vamos sentar ali. Ela já trouxe uma coisa que é muito importante quando a gente se reúne, que se chama comida. E aí... aí... Inclusive não tem aqui nesse podcast. Por enquanto, estamos... E aí... um bolo de rolo aqui. Jesus vamos amado. trabalhar nisso, né? E aí, quando eu cheguei, eu tinha muita coisa para falar para ela, e ela disse assim... E eu disse, antes de eu falar, me mostra aí a música, qual era. E quando ela mostrou a música, era a Canção de Pedro. Sim. E quando começou os primeiros versos, pescador, fixo o meu olhar no horizonte, eu já parei para ouvir. E era ouvindo e a lágrima caindo, porque eu tinha pedido uma resposta a Deus. Sei que não posso mais voltar. E aquilo já mexeu comigo, eu fiquei, que é isso, Jesus? Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas para o reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar. Disse, pronto.
Não posso desistir. Ali eu prometi a Deus que nunca mais desistiria na minha vida. Até hoje tem sido assim, graças a Deus. Depois que terminou a música, ela disse assim, mas o que é que você tem para contar? Eu disse, nada. Nada. Muito obrigado. Nada para falar. Eu precisava vir aqui só para ouvir isso. Tanto que até hoje, ela e outra amiga minha me chamam de Pedro, não me chamam de Paulo. Porque eu tenho essa ligação com Pedro, que é uma coisa séria. Pedro é fantástico, sou apaixonado por Pedro. E aí eu já comecei a entender. Aquela era a música do novo programa. Era a canção de Pedro, era aquela. Vamos para o nome, onde é que está o nome? E eu fui rezar. E naquele desespero de rezar, de querer logo a resposta, fui para a capelinha que tinha na Rádio Olinda, ainda tem lá em Santa Teresa. E Senhor, me dá uma resposta. Peguei a Bíblia e fiz uma coisa que a gente não recomenda fazer, mas na época eu fiz. Abri a Bíblia assim, aleatoriamente, sabe? Aleatoriamente. Para ver onde é que caía. E quando eu abri, caiu em Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Vai a águas mais profundas. Lança as redes para pescar. Ali o que é que eu fiz? Primeiro eu chorei feito menino, né? Porque isso não é possível, uma coisa dessa. A ver a canção de Pedro, se agora vem com essa. Né? Muita não é coincidência. É, deucidência, né? E aí eu fui lendo e eu disse, pronto, tá aqui a palavra fundante, fui pro Padre Luciano de novo, e aí, padre? Esse assim, o senhor perguntou a Jesus, perguntei, ele me deu essa palavra, me deu a música. Ele só faltou esfregar na minha cara. Só isso. Aí ele disse, então agora escolha o nome a partir daí. E aí veio Águas Profundas a partir daí. E veio confirmação, porque nesse dia, era finalzinho do ano, veio uma senhora que era benfeitora da rádio, entregou um presente a cada um. Né? E o meu, ela entregou uma correntinha dessa, era parecida com uma dessa. E quando eu abri a corrente, era um crucifixo. Aí imaginem qual era o crucifixo. A cruz de Pedro. Era a cruz de Pedro. Tava Pedro com a ovelha nas costas. É a cruz que o Papa usa, inclusive. Né? Era miniatura. Eu olhei aquilo e disse, tá bom, senhor. Não precisa confirmar mais não. Já tá bom. Eu já sei. Entendeu? Faltou em dizer que foi no dia de São Pedro. Não foi, mas faltou isso. Mas ainda teve outra. E quando eu entrei no estúdio, que eu tava lá, olhos inchados de tanto chorar, porque era muito confirmação em cima de confirmação. Isso. Chega Ivanildo Silva, entra no conto. Paulo, eu acho que eu tenho nome pro seu programa. Eita. Eu disse, fala, Ivanildo. Ele disse, Águas Profundas. Eu disse, tá bom. Caramba. Eu disse, tá bom, meu filho, eu já entendi. Não precisa, rapaz. Jesus olhou pra mim e falou, se largar, você é teimoso. Quer dizer que foi Ivanildo que deu essa... Ivanildo chegou e disse, Águas Profundas. Já tava o nome, né? Já tinha um nome na minha cabeça, que era Águas Profundas. Mas quando ele veio e disse, Águas Profundas, eu disse, tá bom, senhor, já entendi. Quase uma confirmação de uma oração em línguas. Exatamente. E aí foi o Águas Profundas, que foram também 2 anos, 507 programas, o Águas Profundas. E a partir do Águas Profundas, pronto. E ali eu fui estudar, né? Eu precisei estudar. Ivanildo Silva já era o diretor, e disse, olha, você precisa estudar, viu, Neguinho? Vai estudar, procurar conhecimento, e a gente foi fazer o curso de rádio e TV. Eu fiz lá ali no Senac, foi maravilhoso. Consegui o meu DRT, né, que é o registro para poder trabalhar. E hoje em dia, até hoje, eu morro de raiva porque hoje não precisa mais de DRT. Rapaz, a gente se, né? Mas aí lascou todo, mas o conhecimento tá lá, né? E aí a gente começou a enveredar por outras coisas dentro da comunicação, né? Eu produzi o Padre Damião, produzi o próprio Ivanildo Silva, comecei a produzir meus próprios programas e depois veio outro desafio, operar a mesa. Que é o que o nosso irmão, que eu sempre lembro do nome dele, o Fernando. Opa! Lembra do bispo aí, você não esquece. Eu me lembro que o Ivanildo Silva disse assim, olha meu filho, a gente vai para a FM e eu preciso que você comece a operar a mesa. Você vai fazer locução e operação de mesa. Tá certo? Eu disse, não, é tranquilo, é só ligar o botão e falar. Ele disse, não é só isso não. É muito mais. Disse, bora. E foi justamente no tempo da pandemia. Mas por que, Paulo, que veio essa necessidade de tu fazer as duas coisas assim? Então, uniu o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. Porque a rádio se transformaria em FM, né? A gente estava nesse processo de migração, que já vem de muito tempo. Quem acha que é de agora, né? Não, é muito tempo que a gente vem nessa luta. E ele precisava modernizar não só a programação, mas também a mão de obra, né? E se você hoje vê as rádios FMs, acho que 95% o locutor, ele é operador. Se não me engano, só a Rádio Folha e a Rádio Jornal que ainda tem operador, somente operador de áudio. Entendi. Mas todas as outras... Não, a Rádio Folha já tem operador e locutor.
e por aí vai. Então ele queria também entrar nessa modernização. Então todos os locutores da Rádio Olinda passaram por esse processo. Os que não quiseram operar saíram da rádio, né? Tiveram que ir para outro Tem caminho. que se adequar, né? A Tem que coisa se vai adequar, evoluindo, né? né? Mas E você falou num ponto aí importante, que foi essa transição Sim. da AM para FM. Porque quando a rádio era AM, eu acho que aquele rótulo, né, que é a rádio dos velhinhos, ela era muito forte. Eu acho que Sim. não só a questão do programa do Adoradores, como também o outro programa que você fez, atraiu a juventude, mas a ida para a FM, eu acredito que tenha sido crucial para Sim. poder atingir melhor a juventude. Uhum. Eu vou dar meu exemplo. Para pegar a AM no rádio do carro, lá na Rádio Olinda, era horrível. Hoje é a Rádio Olinda lá o tempo todo, basicamente fixa lá. Alto e bom som, qualidade é outra e a história. qualidade é bacana. Então isso também facilita chegar a muito mais pessoas, né? Quando você já está... É interessante. A internet também, né? Sim. A gente sempre teve o aplicativo. Na época... Fala, Fernando. Não, eu ia dizer que teu salário aumentou R$1.000 agora, viu? Meu salário? Sim. Por quê? Olha, falasse aí um alto e bom som, uma coisa maravilhosa, uma qualidade, uma coisa... Ele deu aquela... Atenção, Ivanildo Silva! Aumentou 1.000 contos. Ai, Jesus. Railson fez isso aqui também, eu não estava no dia Nickel, mas... Não, vamos, a Rádio Olinda é uma maravilha aí, não sei o quê. Mas rapaz. Porque é agora verdade. tá tudo cheirando a novo lá, amigo. Mas rapaz, olha, agora tá eu tudo... digo pra você, o interessante é que o AM, ele chega mais longe do que o FM. Em compensação, o público do FM é maior do que o do AM. Hoje, a Rádio Olinda é a rádio FM que mais cresce em audiência na região metropolitana do Recife. É a Rádio Olinda. Lembra, quando nós estávamos no AM, nós éramos a 28ª no estado. Hoje nós somos a 12ª no estado. A Rádio Olinda é mais ouvida que a Rádio Folha, é mais ouvida que a Rádio CBN, é mais ouvida que a Rádio... Acho que é Transamérica ainda, não? É Transamérica? É mais ouvida... Exato, é mais ouvida que a Transamérica, a Jovem Pan. Né? A gente está brigando ali com a Interativa FM. A Interativa está em 10ª, depois vai para a primeira. Programação para um público 100% católico. A programação da Rádio Olinda é segmentado. Né? Hoje, por incrível que pareça, né? Muita gente acha que não, mas hoje a rádio mais ouvida do estado de Pernambuco é uma rádio chamada Novas de Paz. É uma rádio evangélica. Né? As grandes rádios FM que a gente tem no estado, Rádio Clube, Rádio Jornal, a Jornal é a vice-líder. A Rádio Recife FM, que a gente achava que eram as líderes, elas estão ali em 3º, 4º, 5º, sabe? E a gente está brigando aí para ser uma das 10. Depois nós vamos brigar para ser uma das 5. E a virada para FM, como você disse, foi crucial, porque se a Rádio Olinda não tem migrado para FM, ela ia falir. Entendi. Ela já estava à beira de fechar as portas, aliás, no AM. Foi quando a gente começou essa luta da FM. O Padre Damião, o Ivanildo, o fundador da Uma Obra de coisa Maria. que eu não sabia, que o Padre Damião está desde... Tá há muito tempo. Na rádio, não sabia não. Eu conheço o Padre Damião, eu lembro quando ele era do Carmo ainda lá. Era Frei, né? Era Frei Damião, né? E depois a gente vai tentar trazer ele aqui. Com certeza. Importante. Não é? Tá Mas na minha lista a história especial, dele né? da entrada do rádio também é muito interessante. Muito interessante. E eles foram viajar para buscar recursos, porque para mudar para FM era um precinho básico, assim, de R$1,5 milhão somente. Somente, né? Apenas. Besteira. Só isso. Coisa... E foi troco de pão. Isso, e aí eles conseguiram esse dinheiro com o Papa. Eu sempre digo, foi Francisco que mandou. Com a CEI, que é a CNBB da Itália, né? E também com outra, que meu Deus, vocês vão me perdoar, mas eu não vou lembrar. Foram duas instituições que mandaram esse recurso para a Rádio Olinda. O nosso bispo viajou para a Alemanha, para a Itália, para buscar recurso. E foi isso que salvou a Rádio Olinda. E quando veio esse recurso, a gente começou a fazer a compra do equipamento. Né? Para poder fazer. Fez uma forte também na diocese de doação. Demais. Todas as paróquias que é o clube meio que o clube dos ouvintes, né? Aí já é uma outra uma ferramenta. Mantém a Rádio Olinda hoje. Mas para poder migrar, eu lembro que às vezes, tipo na paróquia, né? Quando terminava a missa, tinha uns envelopinhos para ajuda a Rádio Olinda da FM. Isso. Entendeu? E a gente conseguiu. Hoje nós temos o orgulho de dizer que o nosso estúdio é o estúdio mais moderno do estado. É o nosso. Eu tava trocando uma ideia, Railson falou. É o estúdio mais moderno, é um estúdio inteligente, né? Eu disse até a ele, olha, eu quero ir lá conhecer ele. Vá lá, irmão, tá de portas abertas. Quem sabe eu não conheço hoje. Quem sabe eu não conheço hoje, né? O estúdio mais moderno do estado é o nosso, com a graça de Deus. E graças a Deus estamos crescendo. Pra você ter uma ideia, hoje eu me orgulho de dizer,
que a madrugada da Rádio Olinda, hoje nós somos líder de audiência na madrugada. Nós ganhamos para a Rádio Olinda. Mesmo, Paulo? É mesmo. Nós começamos na madrugada em novembro do ano passado, com 2.000 e alguma coisa de ouvintes, 2.300 por aí. Hoje nós já passamos dos 10.000 ouvintes por Como é minuto. que... Deixa eu te fazer uma pergunta meia técnica. Como Como que é a mede? medição? Nós temos algumas instituições, né, que fazem isso pra gente. O Ibope é um deles, né? E o Ibope é que traz esses números para nós. Né? E a gente faz o cálculo de verifica. quantos rádios tá porque diferente sintonizado. da TV, a TV você precisa fazer uma pesquisa em loco, né? Você vai nas casas das pessoas e Sim. pergunta qual emissora que você assiste e tal. O rádio ele tem um equipamento que consegue dizer quantos rádios estão ligando naquela emissora. Na frequência, Isso, né? naquela frequência. Entendi. Então hoje nós temos na Rádio Olinda aproximadamente 10.000 ouvintes por minuto na madrugada. Caramba. Então nós somos hoje líder de audiência. Daqui a um dia vai mudar os slogans. Paulo Brito, o líder de audiência na Vixe, madrugada. Maria. A gente ainda não pode falar. A gente até poderia falar isso, mas não pode por questões jurídicas, né? Como a gente ainda não tem. A gente acabou de assinar agora o Ibope, né? Contratar o Ibope. A partir de agora a gente vai conseguir fazer isso, né? Dizer somos líder de audiência, porque antes não podia, questão jurídica. E tem isso, tem né? Isso, tem isso, né? tem isso. Antes a Rádio Jornal era líder de audiência na madrugada, né? Só que a Rádio Jornal ela tem uma programação gravada durante a madrugada e nós somos ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Então aí a gente começou a atrair esse público e a gente saiu de 2.000 e poucos ouvintes para 10.000 ouvintes hoje na E madrugada. agora é o que 24 horas agora, né? 24 horas. 24 Domingo horas de a domingo. programação E ao vivo. é muito importante esse papel da madrugada, porque, infelizmente, né, a madrugada também acontecem muitas coisas ruins Minha por aí. gente, vocês não imaginam as Muitas. histórias que a gente E tem aí, na madrugada. às vezes é a rádio, através de uma palavra que salva até a vida. Sim. Isso. Nós temos muitos testemunhos na Não é? madrugada. Muitos. Temos testemunhos de suicídios evitados, libertações de álcool, de droga, casamentos recuperados, pessoas que saíram da depressão, pararam de tomar remédio controlado. Na madrugada da Rádio E Olinda. como foi que chegou pra tu, Paulo, essa responsabilidade de assumir a madrugada? Porque a madrugada toda é contigo, Isso. né? Você já De começou meia-noite. com os adoradores de 11 De a 11 1. a 1. Sim. E aí, você isso. pegou gosto pelo horário, foi... Eu sempre fui da noite, eu sempre amei a noite. A noite pra mim, eu digo que por isso que eu acho que é por isso que eu fiz pedagogia, que o símbolo é uma coruja. E aí eu passei por todos os horários da rádio, né? Parece que Deus estava me testando, né? Pra ver onde é que eu ia ficar. Eu passei pela manhã com o Padre Damião, à tarde com o Ivanildo. À noite, eu também peguei a noite ali, de 6 horas até meia-noite. E aí veio a proposta com o Ivanildo, né? Ivanildo disse, Paulo, o seu perfil é madrugada. E quando ele disse, vamos para madrugada, na hora, dentro de mim eu dizia, vou nada. Não quero, de jeito nenhum, não quero. E quando eu abri a boca, eu disse, bora. Eu vou. Mas eu não queria ir para madrugada de jeito nenhum. Mas eu disse, bom, onde mandar eu irei, vamos embora. Né? Se Deus está querendo de madrugada, vai ser de madrugada. E a gente começou na madrugada, quem apresentava era Ivanildo Silva na madrugada, gravado, né? Ele disse, eu quero ouvir, vai dar certo, Paulo, vai dar certo. Seu perfil é madrugada. Eu disse, tá bom, vamos. E aí foi tu que criou, desculpa te interromper, Paulo, tu que criou toda a programação, ele deixou livre pra tu, já tinha... Não, Ivanildo ele tem isso, ele deixa a gente bastante livre Sei. pra gente trabalhar. Vai ajustando, né? Ele vai, né? Mas ele deixa a gente bastante livre. Então eu fiz o projeto, apresentei, ele disse, pronto, detone. No início eu continuei o dele, né? Porque estava chegando, eu preciso ter alguma coisa. Uma transição, né? E aos poucos eu fui mudando e hoje o que tem na madrugada, tudo foi ideia nossa. E graças a Deus está dando certo, né? Graças a Deus. Paulo, eu não, assim, confesso que eu não tenho o costume de escutar. Queria que tu falasse como é o programa e tal, assim, para quem ainda não ouve. O nosso programa na madrugada é o Madrugada em Família, de meia-noite às 5 da manhã. E é um programa que une tudo o que tem a espiritualidade da igreja. Você tem momento de oração, pregação, reflexão, formação, orações específicas, né? Como novena a gente está fazendo agora, vai começar hoje o Tríduo de São Francisco de Assis, terminamos de Santa Teresinha, fizemos a Quaresma de São Miguel. Foi? Fizemos. E é um programa que tem como carro-chefe a escuta do ouvinte, né? A gente abre o telefone para ele ligar. E aí o ouvinte liga. Tem um retorno bacana? É a noite inteira de gente ligando. É mesmo, Paulo? É a noite inteira. Que você não coisa desliga fantástica, o telefone. velho. A noite inteira. No início eu achei que não. Isso aqui não vai ter gente ligando de madrugada. Mas é a noite eu inteira. Acho que no rádio, me corrija se eu estiver errado, quem está do outro lado, né, só a sensação de saber que vai haver alguém dando atenção para ele naquele momento, escutando, né? já é surpreendente.
né? E muitas vezes é uma resposta que a pessoa está precisando num momento ímpar da vida dele. Sim. Né? E aí, quando, por exemplo, você abre e escuta uma pessoa que de repente está com a vida por um fio, ou que está com uma pessoa no hospital muito doente, ele sabe que vai ter uma pessoa do outro lado escutando o que ela está falando e ao mesmo tempo vai se formar uma corrente de oração por aquela causa, é altamente satisfatório. Não é E o isso? público da Rádio Olinda é um público diferenciado. É um público muito fiel. O público da Rádio Olinda não é igual aos outros públicos, não. Eles são muito fiéis. Eles escutam a rádio 24 horas. Você mesmo Eu falou escuto aqui. muito no carro, eu escuto. É Rádio Olinda direto. Escuto. Às vezes Eu não está não nem fica no escutando, carro, mas também está lá fica lá. ligada na Rádio É. Esse meu Olinda. testemunho também. Eu não escuto mais nenhuma outra rádio. Meu carro só tem essa Eu comecei a escutar, né, a Rádio Olinda recente, quando teve o concurso lá Sim, do Vitrine, musical, né? Vitrine Porque minha musical. banda participou. Aí eu comecei realmente a consumir muito e até hoje continuo consumindo. Mas Eu gosto é da diferente programação, porque né? você escuta Deus, sabe, na rádio. Eu costumo dizer, quem escuta a Rádio Olinda, escuta para ouvir Deus. Se você quer outra coisa, vá para outra rádio. Não tem problema nenhum. Mas na Rádio Olinda é para ouvir Deus. E nós temos histórias fantásticas na madrugada. Lembro-me de uma que foi bem no início do programa, de Nivaldo. Ele é viúvo, perdeu a esposa recentemente. Não foi pela Covid, né? Perdeu por outros motivos. Mas no dia que ele escutou o programa, foi o dia que ele ia se matar. Caramba. E aí ele já tinha escrito um bilhete para o filho. E sabe aquela história de você passar de rádio em rádio para ver o que é que estava ouvindo? E de repente ele escutou alguém dizendo assim, você que está mudando de estação em estação, para aí. Meu Deus do céu. Deus tem uma coisa para você. Era eu falando lá na rádio. Eu sempre falo isso, quase todo dia. E aí ele disse que parou e foi ouvir. E tudo que ele ouviu, Deus tocou no coração dele. E quando eu abri o telefone, ele ligou. E quando ele ligou, eu disse, Paulo, olha, eu já escrevi um bilhete pro meu filho. Eu ia me matar. Eu ia me suicidar, porque a falta da esposa era muito grande. 30 e tantos anos de casado. Realmente é um... E aí, ele disse, a partir daquele dia, depois ele foi contando, a partir daquele dia, minha vida é outra. De escutar a madrugada da Rádio Olinda, de escutar o que Deus tem para dizer. E ali eu desisti de me matar, e aí ele conseguiu novos amigos, da madrugada mesmo, as pessoas que entraram em contato com ele. Os ouvintes tomaram a iniciativa de fazer um grupo. Eles fizeram um grupo do programa. Tem um grupo do Madrugada de Família que eles se socializam. O grupo que no Zap é... No Zap, E aí eles se encontram, bacana. eles visitam Bacana, uns aos velho. outros. Eu nunca fui para casa de ninguém, mas eles foram para casa de todo mundo. Entendeu? Mas eles fizeram esse grupo e eles se ajudam, sabe? Pela madrugada, um fala com o outro e criaram esse círculo de amizade a partir do programa Madrugada de Família. E teve vários casos de mulheres que desistiram de fazer aborto, homens que saíram da vida do alcoolismo, né? Que perderam a família por causa do álcool. E a partir do programa começaram a mudar de vida e hoje já estão aí no AA, estão fazendo tratamento. Pessoas que saíram da depressão. Tem muitas histórias dessas. Começou agora, né, Paulo? Recente assim, contigo, não foi? Foi no dia 9 de novembro do ano passado. No mesmo dia que Ana estreou no dela, eu estreiei no Madrugada em Família. Quem apresentava o Diana era eu, né? E aí ele veio... já vem as histórias, meu Deus do céu. Aí ele veio, eu passei para a madrugada. Dia 9 de novembro nós vamos fazer um ano aí. E graças a Deus é um ano de muitos frutos. Eu pensei que era mais recente, então já tem um tempo bom, né? Já vai Tem, fazer um ano. Eu posso falar também porque quando... Aquela que eu até estava falando fora do ar, quando eu vou levar minha mãe para fazer o tratamento de hemodiálise, que são 3 vezes na semana, mas eu vou especificamente no sábado. Minha mãe, a hemodiálise é para ser de 6 horas da manhã, mas quando dá 4 horas, minha mãe já está acordada para poder chegar lá. E aí, tipo, no carro mesmo, como já é a rádio fixa, a gente já ligou o carro e já começa já tá Paulo lá. Brito lá. Até às 6 horas da manhã. Dele, né? Essa voz dele aí, Até às 6 horas da manhã. Termina o Madrugada às 5 horas, vem o Olinda Manhã, que é de 5 às 6 comigo também. Eu escuto mais o Olinda Manhã, que é justamente o horário que eu estou no carro fazendo esse deslocamento. O Olinda Manhã é mais aquele programa de início de manhã. Evangelho. Né? Evangelho, uma reflexão, um momento de oração para a gente começar o dia mais leve. E notícia, né? Além de música.
ali no início do dia da manhã. Para começar o dia bem, eu sempre digo que é bom demais amanhecer com você. Isso na Rádio Olinda, eu falo isso. Isso é maravilhoso. Estou na Rádio Olinda há 6 anos, vai fazer 6 anos agora em novembro, mas no Madrugada vai fazer 1 ano em novembro, né? Que coisa boa e dando super certo, né? Com a graça de Deus, tão certo que Ivanildo fica doido quando fala assim, vamos tirar Paulo da Madrugada. E se você tá doido, você tá louco, tenho pretensão nenhuma de tirar ele da Madrugada. Mas quando a gente mudou para a Madrugada, eu disse, olha, é o seguinte, vai me botar de madrugada. Se eu passar 10 anos nessa rádio, vai ser 10 anos na madrugada. Ele disse, pode deixar, você não vai sair da madrugada mais não. Graças a Deus, vamos sair mesmo não. E engraçado que nós temos... Isso aí já é as histórias engraçadas, né? Ah, é? Mas... Então, meta bronca. Engraçado que tem um dia desses aí, abri o telefone e liga uma senhora. Oi, meu filho, eu tô trabalhando ouvindo você aqui, viu? Eu tô aqui varrendo, ela era auxiliar de serviços gerais. Tô trabalhando aqui. Se você trabalha onde? Ela disse, eu não posso dizer não. Onde eu trabalho, não. Aí eu disse, já começou um monte de coisa na minha cabeça. Eu disse, vixe Maria, será que essa mulher tá dentro do motel? Meu Deus do céu. Escutando a gente, está chegando lá, Jesus está chegando lá, né? Eu disse, meu Deus do céu. Ainda tá bom, né? Aí ela disse assim, não, eu trabalho aqui do lado de vocês. Aí eu pensei logo, né? No cemitério? Você trabalha na Rádio Jornal. Na Rádio Jornal. É na frente Ela dele. disse, é na frente da gente a Rádio na Jornal. frente, é na Eu frente. disse, você está na Rádio Jornal escutando a Rádio Olinda. Ela disse, estou, mas fala baixo. Eu disse, calma, a senhora está de fone de ouvido. Ela se estourou. Então fique tranquilo, só tem nós dois escutando. Aliás, não tem ninguém escutando a gente, só nós dois, né? Só 10 mil pessoas. No outro dia, o produtor da Rádio Jornal, que trabalha com a gente também, o Vitor Tavares, ele é da Rádio Jornal e trabalha com a gente. Ah, é? Chegou no outro dia e disse assim, quer dizer que você está puxando meus funcionários lá da Rádio Jornal. Não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada. Pensei, então tem gente na rádio. Eu lembro que na hora eu mandei um abraço para todo mundo. Você aí na Rádio Jornal, um abraço para você que está na Rádio Jornal, nos dando sua audiência. Na Rádio Jornal. Não perdeu, né? Eu ia perder a Alexandre, ele ia perder. Interessante. É que as outras rádios, se vocês observarem, elas não falam o nome das outras. Mas a gente tem esse problema não. A gente fala Rádio Jornal, Rádio Recife, Rádio Clube, um abraço para todo mundo. Tem gente escutando. Tem um operador nosso que hoje trabalha na Rádio Jornal que escuta, a gente tá operando e escutando a Rádio Olinda. Eu disse, eita, Geraldo Freire saber do negócio desse vai dar certinho para você. Mas então graças a Deus tem dado certo. Hoje eu costumo dizer, Ivanildo, eu poderia dizer que eu sou o mais ouvido da Rádio Olinda. Não posso fazer isso porque, embora eu seja líder na madrugada, mas o programa da manhã, que é o programa do Padre Marcelo, o Padre Damião, tem muito mais ouvintes do que o meu. Sei. Enquanto o meu tem 10 mil, deles tem, sei lá, 30 mil ouvintes, por aí, né, pela manhã. Mas também é 4 padres emendados, né? É, uma padaria triste. Uma padaria, né? Um atrás do outro. Não, Padre Damião, Padre Marcelo. E os padres é de peso, né? Pois é. E aí, é até desleal, né? E a gente se orgulha de falar isso porque a Rádio Olinda na madrugada é líder e quando chega às 5 da manhã a gente cai para quinto, mas ainda fica entre às 5 horas. A partir das 6 a gente vai para 12º e fica assim até às 11 da noite, mais ou menos, 12º lugar. Então é uma rádio que está crescendo muito, graças a Deus. Como é que tá a rádio na internet? Isso é uma coisa importante. A gente sempre teve aplicativo, desde a época da AM. Mas eu lembro que Mas na eu AM... digo assim, Paulo, com imagem. Sim. Do aplicativo primeiro, eu lembro que no AM a gente tinha ouvintes, era 15 ouvintes simultâneos, 20. Hoje a gente tem 300, 500 ouvintes simultâneos. Sei. Na madrugada é 150 ouvintes simultâneos na internet, no stream, né? E aí a gente entrou no Facebook, no Instagram, Tá streamando no por YouTube. onde? Pelo aplicativo, é? Ou pela... Tem um stream de áudio no aplicativo e tem um stream de vídeo no site. No site, tá streamando pelo site. Isso. Você quer assistir o programa, só aí você ir no site, você vai No ver site. a gente, ao vivo e a cores lá, você vai ver o Que estúdio. é? Tem uma Diga- câmera bem na minha frente, que eu Diga aí, adoro. por favor, para quem ainda não sabe. O site da Rádio Olinda, radiolinda.com.br. Fácil. radiolinda.com.br. Você acessa, vai estar lá, o stream ao vivo, inclusive está agora lá. Passando Fica lá. 24 horas por dia. Sei. E E você vocês vê. não atacaram... Como é que é? Face, YouTube, Sim, nós Instagram? estamos no Facebook, no YouTube, a gente tem transmissão ao vivo dos programas. Também Instagram. no YouTube, não? Ao vivo Tam- mesmo, só no... Ao vivo só no Facebook. No YouTube algumas vezes, né? Quando tem eventos a gente faz. Tá. Mas você vê que o estúdio da Rádio Olinda ele é tão moderno que as entrevistas agora com os entrevistados não é mais por telefone. É por vídeo, é via vídeo.
né? E vai para o rádio e vai para o site ao mesmo tempo, Aham. né? Então, Entendi. se você vê, geralmente no programa de Ivanildo ele faz muito. Você vai ver lá a transmissão. Tem ele de um lado, dividindo a câmera, e o entrevistado onde ele estiver. Eu gosto de ver quando ele faz uma entrevista com um médico que é bem naturalista. É o Celerino Carriconde. Carriconde, esse aí. Toda terça-feira ele faz. Ele passa, tipo assim, coisas que se você for no médico, ele vai passar uma Neusaldina, isso, aquilo, outro. Não, ele diz, olha, se você pegar a casca do inhame, não sei o que lá. Ele também é da Rádio Jornal, né? Eu já ouvi ele. Ele faz, eu não um sei se ele programa, ainda está na Rádio Jornal, na Rádio Folha. Bem tradicional da Rádio Jornal. Eu me lembro que ele verdade. um Carriconde. Isso aí. E aí, da partir da Rádio Olinda, a gente está surgindo muita coisa que ainda vem pela frente. Tem as coisas que a gente ainda não pode falar, porque Deus está preparando ainda. A rádio se mantém... Ela tem comerciais com Tem. normais. Tem, não normal. é? Tem Não é setor 100% comercial. só providência, não. Existe também a parte comercial de venda. Eu né? costumo dizer que a parte de venda também é providência. Também Tudo é é providência. providência, Tudo né? é providência, porque a gente tem sim os parceiros comerciais, mas a 70% da rádio é mantido pelos ouvintes. Legal. Né, pelo clube dos ouvintes da Rádio Olinda. O ouvinte liga, se associa e mensalmente ele dá a sua contribuição. E graças a Deus tem crescido muito. Se Né? associa. Porque... Eu já sou. Vou me associar. Muito bem, você Lourdes. A não partir tem- de R$10 você escolhe o valor. Isso aí. Olha, fazendo propaganda. pra você. Faça aí como é. O Clube dos Ouvintes da Rádio Fala Olinda é aí, uma Paulo, ferramenta fala aí. que você tem para ajudar a Rádio Olinda a evangelizar. E Torne-se um evangelizador. você se torna um evangelizador com a gente. Você entra em contato com a rádio 3444-7979, o telefone mais difícil que existe em Pernambuco. Você liga e diz, eu quero ser sócio, eu quero participar, eu quero ajudar essa obra. E aí você escolhe o valor, vai chegar o carnezinho na sua casa, mas tem outros meios. Você Todo pode pagar via personalizado. Pix, você pode pagar por depósito, transferência, cheque, tudo que tiver que você puder, você vai fazer a sua contribuição. Pode ser sem fundo, né? Não pode ser assim, pelo amor de Deus. Não pode ser. Mas você pode participar. E a partir da rádio, o Senhor está nos mandando ir para outros caminhos, né? A gente começou com a graça de Deus a vigília da família. Já vamos aí para a quarta edição, né? O quarto mês é uma vez por mês que a gente faz. E os frutos que estão vindo são Como é essa maravilhosos. vigília, Paulo? Fala, por favor. Vigília da Família é sempre no último sábado do mês, né? Lá na Rádio Olinda, a gente transmite das 11 da noite até as 5 da manhã, transmite no rádio e também no YouTube. E essa proposta veio desde o início, ali ainda com Ivanildo, Deus já estava colocando isso no nosso coração, e agora é que a gente tem essa possibilidade. A vigília também é uma coisa que é mantida pelos ouvintes. Todos os meses eles fazem doação para a gente poder fazer a vigília. É feito onde? Hoje a gente está fazendo na Matriz da Piedade, que é ali na rádio mesmo. Né? A rádio fica em cima da igreja, inclusive, na parte de trás. E aí a gente faz lá... de Padre Caetano, né? Isso. Exatamente, Sim, do Padre Caetano. Atrás Padre deles lá Caetano. tem uma... É. Não, eu já fui. Em frente bem à Rádio Jornal, em frente à Rádio Jornal mesmo. E a gente faz a vigília lá, todo último sábado, transmite pela rádio e pelo YouTube da rádio. Que bacana. Até as 5 da manhã. E tem sido maravilhoso, porque tem vindo muitos frutos, inclusive para o futuro, né? Deus tem reservado muita coisa. Aguardem, Olha aí. se preparem. Fiquem ligados aí. Tem muita coisa para o futuro. Mas a ideia é fazer presencial. Assim que o senhor excelentíssimo governador liberar, a gente vai fazer presencial e vai para as paróquias. Que né? maravilha. E aí a gente vai Maravilha. começar a ir nas paróquias. Tá todo mundo doido para começar a ir para as paróquias logo. Ou vocês querem fazer nas paróquias? Nas paróquias. Que negócio Inclusive legal, já tem a né? primeira. Já tem a primeira. Mas não pode dar o spoiler, não. Ainda não. Começa com Tem peito e que termina com arrancar chincho. aqui. Rapaz, peixinhos é uma das que a gente quer trazer. na salada, né? Peixinhos é uma das que a gente quer trazer. Mas não é peixinhos, é na Zona Norte. Só posso dizer isso. É na Zona Norte de Recife, Tem não é de pouca Olinda paróquia ainda. na Zona Norte, hein? Deixa eu adivinhar. Rapaz, eu vou estar Tem safado. um bocado, mas já tem a primeira, a gente vai para lá. Né? E a partir da primeira a gente vai para as outras paróquias. Né? A ideia é deixar um legado na paróquia e trazer o fruto do Espírito Santo. Sempre. E a partir da vigília vai surgir outras coisas que eu não posso dizer, senão a Aniquele me mata. Sempre no último sábado, né? Sempre do no mês. último sábado. A próxima agora é dia 30 de outubro agora, né? Graças a Deus é antes do dia 31, para a gente exorcizar esse negócio de Dia das Bruxas. A gente já vai exorcizar, porque é do dia 30 para o dia 31. Olha que maravilha. Aí é sempre a mesma equipe, Paulo, que faz? Deus vai mandando. Né? A messe é grande, os operários são poucos, ele vai mandando. A equipe, o núcleo é sempre o mesmo. Né? Eu, Railson, Anne, somos os organizadores. Certo. Mas a equipe que vai trabalhando, cada vigília ele vai mandando, sabe? É interessante isso, porque a gente não pede, ele manda. A gente não procura, ele vai mandando. Aqui tem música, Tem músico, tem ministério de música, tem ministério de intercessão. Que Tudo que um grupo maravilha. de oração tem. Maravilha. Essa última que a gente teve agora, a primeira a gente começou com 5 pessoas. Essa última teve 9 pessoas.
né? E vai aumentando, a cada vigília vai aumentando. Isso no formato online, né? No formato online. Presencial, com certeza, isso aí vai passar de 50 Cara, a fácil. gente tá até com medo, porque essa primeira paróquia foi pensada também por isso, porque ela é grande. E a ideia é que seja uma paróquia espaçosa, porque vai ser muita gente. Inclusive, a gente vai ter que abrir mesmo. inscrição. Eu acho que vai mesmo. Pra controlar, né? Senão fica... Isso. Eu acho bonito como as coisas acontecem lá, porque a gente teve a experiência de colocar uma estrutura para vocês Sim. da Rádio Olinda, no aniversário da rádio. Sim. E eu lembro que quando Steve pensou no encontro, né, ele pensou no encontro para no máximo 700 pessoas. Foi mais de lá 1000. na quadra. E no dia tinha 1000 pessoas e tinha gente querendo Do lado de entrar fora, querendo do lado entrar. de fora. Caramba. E assim, não podia porque tinha toda uma logística de almoço, de espaço, de tudo, né? Sei. Lá. E a coisa aconteceu tão naturalmente, né? Que eu até disse a Steve, no próximo, faça para 5.000 pessoas tranquilamente. Não, a ideia a gente só não fez mais por conta da pandemia. Chegou a pandemia, mas a ideia, o próximo seria no Clube Português. Isso. Né? E assim a gente chegaria até o Classic Rock. Porque o que ele falou é verdade mesmo. O público é muito fiel da rádio. É muito fiel. Muito fiel mesmo. Né? E com certeza, para ter essa fidelidade, passa por um escopo de programação. Sim, claro. Interessante. Né? Tem toda a programação voltada para eles, para os ouvintes, e passa pela espiritualidade também. Né? Pessoa que liga a Rádio Olinda pode estar no programa jornalístico, ela escuta Deus, ela escuta a evangelização. Porque até no programa jornalístico a gente tem o cuidado para levar para a pessoa algo que edifique ela. A gente não vai trazer desgraça para a pessoa. Já tem desgraça em tudo quanto tem. Verdade. Então a gente não vai trazendo... Isso foi uma das coisas que me fez não escutar mais outras rádios. Também, como eu né? disse agora, somente Tá chato, né? a Rádio Olinda, porque muita politização, né, muita velho? politicagem, e a rádio é chato, bem... Tá. É bem tranquilo. Verdade mesmo. Você bota na Rádio Olinda que Eu sempre... é só alegria e felicidade, boas conversas, bons assuntos. Vai ser o momento do bullying agora. Viu? Misericórdia. Não, comigo. Eu sempre fui um ouvinte da rádio à noite. Não, assim, depois da Rádio Olinda que a gente conhece, se engajou na igreja, eu escutei a Rádio Olinda. Mas eu sempre gostei de escutar a rádio à noite. Sim. Eu escutava muito Momentos de Amor. Tá na Rádio Recife. Na Rádio Recife. Né? É o que? A tradução? É o cara Tinha também, tinha. Era uma tradução mais feia do que a outra, mas Na tinha. verdade, o que eu gostava era da música internacional. A música música romântica, né? Sem resenha. E aí depois, porque escutar rádio à noite é bacana, até para você relaxar, é bacana você escutar rádio. É bom demais. Né? Rádio é uma coisa fantástica. Tem muitas histórias boas. Será que chegou a hora, meu patrão? Chegou, né? Chegou. Ele tá falando de rádio, antes de começar, ele tá falando de rádio é fantástico. Eu lembrei que eu encontrei um radinho no lixo. Eu não sei se você vai lembrar, se você gostava de rádio, você vai lembrar. E esse rádio traz lembranças assim de infância para muita gente. Que é aquele rádio Philco. Nossa pequenininho Senhora. assim, que a gente levava... Ele era desse tamanho, prateado no meio, um monte de furinho prateado. E tinha um negócio que você selecionava as estações, girando assim um botão. E ele A gente tem esse rádio na rádio ainda. Também. Lá na cozinha da rádio é ele. Ele liga na tomada, inclusive. Então esse é uma versãozinha menor que Sim, você levava pro futebol, você levava pro estádio. Ele tem uma fita pendurada assim que você pode passar no fone pra ficar escutando ele aqui. Faz tempo, hein? Eu achei um desse no lixo e restaurei. Ele tem Minha em casa gente, lá, faz tempo demais. Mas tem muita história boa, viu? Tem umas histórias boas aí pra gente Vamos rir lá um bocado. contar essas histórias daqui Vixe, a pouco, Maria. né? Vamos lá para o Ping Pod, Olha meu o que é que querido. eu fiz. Eu tenho uma caneca aqui, fui tomar uma garrafa, mas tudo bem. Não, você tome do jeito que você achar melhor. Vai, filho. Vamos Detona. embora lá, né? E aí já sabe, né? Tá safo, já conhece? viu. Explica pra ele aí. Explica pra todo mundo. É o jogo de perguntas e respostas Sei. rápidas. Eu vou falando aqui. O primeiro você já falou, mas aí você fala de novo, né? Que o pessoal pode ter passado despercebido. Vamos lá. Santo de devoção. Santa Terezinha. Isso. Minha querida Santa Terezinha. Música preferida. Canção de Pedro. Fácil, né? Fácil. Passagem bíblica. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Foi aqui abriu lá. Exatamente. Olha aí. Se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse hoje, meu Deus do céu. Bom, primeiro eu teria que estar me confessado já, né? É importante. Né? Se ele voltasse hoje, eu só agradeceria por tudo que ele fez e diria, partiu o céu. Vamos embora. Um arrependimento tem?
Tem um bocado, né? Mas eu acredito que os arrependimentos da nossa vida são eficazes quando a gente aprende com eles, né? Eu acho que, cara, para dizer um arrependimento... Ou pergunta difícil, gente. Um arrependimento... Gente, tem um bocado. Eu não consigo te dizer um específico agora. Talvez tenha sido... O ano sabático? Não, acho que o arrependimento tenha sido ter começado tarde na rádio. Na rádio não, ter começado tarde na espiritualidade, né, que a gente tem hoje. Talvez seja isso. Mas eu me inspiro em Santo Agostinho, né? Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Estavas dentro, eu estava Foi 30 fora. anos da mãe rezando, né? É muito tempo. Mas eu acho que o arrependimento foi esse. Mas graças a Deus estamos no caminho. Mas teve um bocado, viu? Teve Pra um dizer bocado. que... O que faria de novo? O que faria de novo? Alguma coisa que você fez e faria Cara, novamente. o que faria de novo, e eu posso até fazer de novo, é ser pai. Olha aí. Mas minha esposa tá meio reticente. Como é o nome da digníssima? Como pega é? o recado. Dona Michele. Dona Michele, eu acho que já ficou aí um verde, né? Já ficou aí, né? Não sei, vamos ver. Deus é quem sabe, né? Eu faria de novo. Né? Mas eu acho que tudo na minha vida, que em relação a Deus e a evangelização, eu faria tudo de novo. Mudar o passado ou prever o futuro? Nossa! Prever o futuro, eu não penso nisso, porque eu deixo o meu futuro nas mãos de Deus, né? E mudar o passado eu não mudo também não, porque se não fosse o passado eu não estaria aqui hoje, né? Com os amadurecimentos, com os aprendizados. Eu acho que nenhum nem outro. Eu deixo tudo na providência divina. Eu prefiro viver hoje. Certo, Amanhã certo. Deixa com Deus. Uma viagem que você já fez, inesquecível. Inesquecível que eu já fiz? Fernando de Noronha, cara. Foi mesmo? Fernando de Noronha. Com a graça de show Deus. De bola. Fui lá. Pretendo um dia voltar, quem sabe, né? Não é? Fernando de Noronha. E uma que gostaria de fazer? Que eu gostaria de fazer? Portugal. Fátima. Ah, tá. É a próxima jornada, Lisboa, né? A próxima jornada é em Lisboa, né? Mas, vamos ver, quem sabe. É a Diane, né? Mandar um programa ao vivo, quer ir para Portugal, ao né? vivo da jornada. Mas é pedir Quem música sabe? no Fantástico. Né? Vixe, Maria. Vai Terceira pra vez. trilha. O que é que você queria... Acho que você já respondeu essa, né? Quando eu era criança. Radialista, né? Radialista. Isso aí. Um filme. Nossa Senhora. Um filme. Cara, tem um filme que eu gosto muito. Qualquer um. Pode ser Sim. secular. Pode ser... É que eu gosto muito que... eu sempre gosto muito de filmes da era medieval. Sempre Também. sou louco por filmes assim. Senhor dos Anéis, pra mim, é a melhor trilogia de todos. Tanto que os meus livros favoritos é uma trilogia Sangue de Tinta. Mundo de Tinta, aliás, que fala sobre a era medieval. O meu filme favorito é Coração Valente. O Mel Gibson. Lá. É um Clássico. filme fantástico. Clássico. É um clássico. Aconteceu ali na Escócia. É fantástico esse filme. Cuidado com essa aqui. Tem que ter muito cuidado. Deixa eu até beber água aqui. Você pode ganhar pontos ou perder pontos. Ui. Quando era solteiro, eu... Misericórdia. Ou dormir no sofá. Quando eu era solteiro, cara, eu era afoito. Eu não nego pra ninguém. Nem pra minha esposa eu nego. Eu digo pra ela que na minha época de solteiro é minha época de rebeldia. Mesmo, pô. Porque, cara, era... Jesus amado, quero nem relembrar Ele essa chegava com essa voz assim, conversando, né? No pé do Mas vidro. era Olá, uma coisa minha triste, querida. mesmo. Era uma coisa triste. Já ia chamando de meu bem. Mas graças a Deus o Senhor me converteu. Um artista ou banda? Banda Dom, né? Dono da música preferida. Né? É, autor da música preferida. Isso aí. Um irmão? Cara, eu tenho muitos irmãos na minha vida, assim. Aquele especial, assim, que tem um... meu padre Zé Rinaldo. O padre Zé Rinaldo, eu costumo dizer que ele mudou minha vida, sabe? Minha visão da igreja, minha visão espiritual, minha visão da renovação carismática. O padre Rinaldo, foi ele que assistiu meu casamento, né? Ele foi presidente do meu casamento. Ele transformou a vida da minha família. O padre Zé Rinaldo, eu costumo dizer que ele é um oásis na vida desértica de alguém. É um santo, Padre Reinaldo. Quem souber sugar e aproveitar dele, vai ter muita coisa. Precisamos de sacerdotes assim, que mudem vidas. Né? Isso aí. Um sonho? Um sonho?
Cara, eu não tenho um sonho muito alto, não. O meu sonho é o sonho de Deus, né? Deus tem colocado, inclusive, alguns sonhos no nosso coração. Quando eu falo nosso, é no meio de Anne, a gente tem, graças a Deus, tendo a mesma linguagem espiritual. Ele colocou um sonho no nosso coração que, se Deus quiser, a gente vai realizar. Então, um sonho que eu tenho é isso. Eu não posso falar agora, porque senão ele me mata, né? Até porque ainda não é hora de falar. Ser pai, né? Já falou Não, ser aqui, pai é um sonho que a gente realizou. Eu sou Já pai de realizou, 2, né? graças a Pensei Deus. que ele ia dizer que era entrevistar o Papa, né? Mas Receber lá, né? receber lá. Né, quem sabe, né? Receber Uma o Papa. ligação noturna. Chego lá em Lisboa. Quem é o Papa Francisco? Oh, oh. É, pai, Papa Francisco. Um defeito. Defeito, gente do céu, preguiça. O cabo é preguiçoso. Mesmo? Eu sou preguiçoso. Deus sabe tanto que eu sou preguiçoso que me botou para trabalhar de noite, né? Porque eu dormi o dia todinho. Tá certo. Uma qualidade. Ai, meu Deus do céu. O defeito é mais fácil a gente falar, né? Do que a qualidade. Qualidade, eu acho que é ser persistente, sabe? Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim, tanto que eu casei. Porque ali foi difícil. Foi na persistência, viu? Até hoje, de vez em quando né, dona Michele? Um livro. Um livro é uma trilogia, né, que eu tenho. É uma trilogia Mundo de Tinta. São 3 livros. Sim, Eu amo esse livro, sabe? Eu amo. Claro que hoje eu leio muito mais livros religiosos. Mas esse livro foi... Inclusive, foi o primeiro livro que eu li na minha vida, né? Marcou. Marcou, né? É a trilogia Mundo de Tinta. São 3... Foi fantástico. É uma história de fantasia, né? É fábula. Mas é muito bacana o livro. Eu gosto muito desse livro. É isso. Passou, não foi, meu irmão? Sobreviveu com êxito, né? Graças a Deus. Pulou das armadilhas, conseguiu Isso aí, desvencilhar delas. conseguiu, né? Paulo, aquelas histórias engraçadas que você disse que tem um bocado aí. Gente, você tem um contou bocado. a da que tava ouvindo na rádio, né? Trabalhar na Rádio Jornal, tava rapaz, ouvindo lá. rapaz. Tem um Lembro bocado. de mais Eu uma vi aí que a pra Anne gente. cantou umas coisas, né? Que eu não sei por que ela fez aquilo. É, Mas tudo né? bem. Olha, Anne, você já percebeu, né? Ela tem um dom de trocar o nome das pessoas, né? Então ela fez isso com você na hora que ela disse boa noite, Alexandre. Eu digo, olha, só podia ser Anne Kelly, uma coisa dessa. Ela fez isso com o Railson, chamou o Railson de Ivanildo. Graças a Deus nunca trocou meu nome, não. Mas ela tem essa mania de trocar o nome. Mas uma das coisas engraçadas eu vivi com ela, né? Foi mesmo? Rapaz, não é que um negócio da vingança é sério mesmo, bicho? Não, mas foi essa que ela cantou. foi essa, né? Aquela cantou. Conta. Mas eu tenho. Já ouvimos a versão. Mas eu tenho uma com Anne, não é na rádio, não, é fora da rádio, que eu posso contar. Nós ouvimos a versão de Anne, né? Kelly. Eu queria ouvir a sua versão agora. Ai, Jesus amado. Bom, primeiro que Anne contou, ela estava rezando o texto comigo, né? Ela estava lá nas Ave Maria, Jesus amado. E o meu texto caiu no chão. Eu estava sentado na cadeira. E quando o meu texto caiu, eu fui fazer assim, né? Para pegar o texto. Tá? Não sair da cadeira. Mas aí, meu filho, aí a cadeira foi arriando, eu fui... Foi uma coisa lenta, foi slow o negócio. Que foi slow motion, ela falando, foi devagarinho. Aí chegou sabe quando chega um momento que você para e diz, bom, já tô aqui. Aí já que é pra tombar, meu filho, eu sei que eu me joguei. Pá, no chão, aquele barulho. Meu operador olhou assim, se fosse mais um minuto ele chamava o SAMU, porque ele ficou desesperado. O bichinho ficou desesperado. Mas o texto continuou ali. Não, eu acho, na hora que eu caí no chão, que Anne Kelly olhou pra mim, ela tava rezando, a única coisa que eu lembro de ter feito foi segue, vai, continua. E ela começou a rezar, olhando pra mim, Ave Maria cheia de graça. Eu não sabia se estava no creme Deus Pai. Eu sei que aquele foi um tombo grande, viu? A sorte é que não tinha câmera naquela época. Era isso que eu ia perguntar, rapaz. Como é que uma coisa maravilhosa dessa não foi Tem nenhum texto aí não, né, meu amigo? Tem nenhum texto com você aí agora? Não. Não deixa cair nada aí, não. Fica Cair, tranquilo. Pode deixar no chão. Que aqui tem câmera, não precisa pegar. Não. Anne Kelly é a rainha dos micos. E sempre acontece com ela tem uma chama. Anne Kelly tem uma coisa, uma rainha dos micos. A gente foi... Eu vou contar mais recente. Porque tem um bocado. Tem, eu vou contar mais recente. Tá. A gente foi cantar num casamento na Mangabeira agora, acho que sábado retrasado, né? O último domingo, o último sábado Não, foi sábado passado, né? Foi sábado passado. E a gente foi... Meu Deus do céu. Foi pra recepção do casamento, foi pra festa lá, e comendo. Anne tava com a fome, minha gente.
Ela estava com a fome, aquela criatura. Você vê que a Ana é pequenininha, né? Mas a bichinha come. Mas o apetite... É uma coisa séria. Parecia que Ela tava estava com a amarrado. fome. Gente, mas eu vou dar razão a ela. Porque, oh meu Deus do céu, claro, eu não tô falando mal da recepção do casamento, não. Foi ótimo, viu? Foi maravilhosa. Mas antes de você vir o jantar, tava vindo uns lanchinhos, uns curveu, umas coisinhas. coisinha. E vinha carne de siri. Eu não sei, eu acho que criaram aquele siri em cativeiro, porque era muita carne, minha gente, desse siri. Era coisa triste. E ela lá comendo, a bichinha com fome. A gente tinha que sair de lá do casamento por volta de 8h30, porque tinha que estar 9 horas na rádio por conta da vigília. Cara, chegou a hora do jantar. E Ana fez, Paulo, chegou a hora do jantar. O jantar está maravilhoso. Eu olhei pro relógio e disse, mas a gente vai embora. Faz isso comigo não, Paulo. Vai. A gente vai embora agora que tá na hora. Ela não conseguiu comer o jantar. Mas ela levantou para ir no banheiro para ver o jantar, né? Ela comeu com os olhos, né? Cara, mas quando ela foi comer o jantar, eu vi a Anne doida no meio do salão. Ela tava atrapalhando os fotógrafos, velho. Os fotógrafos querendo bater foto dos casais. E ela no meio só via assim, aí desculpa, atrapalhando os fotógrafos. Anne, senta aqui, não levante mais não. Fica aqui, não levante mais não. É a rainha dos micos, é a Anne Kelly. Ela é assim. Final da tarde, liga a rádio que ela tá pagando mico. Eu pensei que ela ia pegar e botar na bolsa a comida e levar. Eu acho que ela quase fez isso, ela só não fez porque o vestido não tinha bolso, porque senão ela teria feito. Já que não dá pra comer aqui, eu vou fazer uma marmitinha. Mas aqui, ela nem... Olha, o tanto que ela come é o tanto que ela não dorme. Porque ela não dorme. Anne não dorme. Teve uma vigília que ela saiu do trabalho, ela trabalha na arquidiocese também, né? Saiu do trabalho no sábado de manhã, foi fazer visita pastoral com o Dom Fernando, 5 horas da tarde saiu. Eu imaginei, vai pra casa tomar banho, depois vai pra vigília, né? Não, ela saiu direto pra vigília. Foi pra lá, pra rádio, 5 da tarde. Passamos a vigília a noite toda. Disse, bom, Anne, agora você vai dormir, né? Ela disse, não, eu tenho missa pra tocar. Aí foi tocar pra missa às 7 horas. Caramba. Aí, disposição. E depois... Não, minto eu, pra missa não. Foi trabalhar de novo, né, na visita pastoral. Sim, aí até meio disso, não, de tarde você vai dormir. Ela disse, não, tem pregação de tarde. Isso era o quê? Foi na primeira vigília isso, 28 de agosto, por aí. Eu disse, minha filha, que hora você vai dormir? Aí ela disse assim, acreditem. Ela olhou pra mim e disse assim, não, dia 7 eu folgo. Tá, cara. Você é evoluído, né? Esse misericórdia, meu estágio da evolução humana. Dia 7 eu folgo. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, você não é uma máquina não, minha filha. Ela é assim, ela não dorme. É uma coisa séria. Meia-noite eu tô começando o programa, tá a Anne falando comigo. Meia-noite. Fica até 1 e pouca da manhã, deu sono. Mas rapaz, tem muitas histórias. Na sede antiga também tem muita... Meu Deus do céu. Na sede antiga nós tínhamos um morador que, graças a Deus, não foi com a gente, chamado Vanderlei Cidrônio. Um morador? Era. Ainda está lá, com a graça de Deus. Vanderlei Cidrônio foi um padre que viveu ali naquela casa onde era a Rádio Olinda. Ele morreu lá. Tá lá. Entende? Tá lá. Os restos mortais deles estão lá. Tem um jazigo dele lá. E a gente tinha um morador lá, era interessante. De vez em quando ele dava o ar da graça. A gente via escutava umas cadeiras arrastando. Umas coisas assim. Era uma coisa meio sinistra ali. Eu lembro que o Wesley, nosso operador, ele contando pra gente depois, ele estava no estúdio operando, isso na antiga sede, e a porta abriu, né? Ele imaginou que era eu chegando de noite. Tanto que ele falou, né? E aí, Paulo, tô aqui preparando tudo, não sei o que e tal. Não respondi, né? A porta saiu, ele abriu. E aí ele disse, oxe, Paulo foi pra onde? E aí quando abriu a porta não tinha ninguém na rádio, eu estava chegando no portão. Aí ele disse, ei menino, tu foi pra onde? Eu disse, eu fui pra lugar nenhum, né? Acabei de chegar. Esse que história, mentira, tu abriu essa porta ali. Não, acabei de chegar. Ele disse, faz isso não. Diz que era tu que... Fala que era você. Diga seu nome. Diz que era tu que vai chegando. Cidrone, todo mundo tomou um susto com o Cidrone ali, meu filho. Todo mundo. Era uma coisa triste, né? Tinha dia da luz apagar e acender sozinha. Na antiga sede. Na antiga sede lá. Era cadeira arrastando, que a gente, meu Deus. Aí a gente se acostumou. Acontecia as coisas, o pessoal, ai meu Deus, o que é isso? Cara, relaxa, é Cidrone. Tá tudo certo. Tá passeando aqui. Era coisa sinistra ali no bairro de Santa Teresa, né? Aquele bairro era cabuloso. Na sede nova, meu Deus, é muita história.
Na sede nova, meia-noite eu tô no ar, né? E eu saio da minha casa, às vezes eu saio da minha casa acima da hora. 11h30 eu tô pegando o carro para ir embora. Eita. É. E nesse dia eu saí correndo, apressado, aperreado. Embora já tá na hora do programa, meu Deus. Com 15 minutos eu chego na rádio de carro. Tô chegando lá, 10 para meia-noite. Chego 10 para meia-noite, já eu vai lá apressado para abrir a rádio, porque eu pego a chave da rádio para abrir, né? E tô me procurar a chave da rádio e bota no bolso, né? Cadê a chave da rádio? Eu esqueci em casa. Misericórdia. Aí o que é que eu fiz? Tive que voltar para casa, pegar a rádio. Isso já 00:30, quase 1h foi quando eu cheguei na rádio. Os ouvintes já estavam tudo doido, Caramba. mandando mensagem para mim. Pensei que ia Tudo pedir pra doido. Cidrone abrir. Nessa hora eu queria que ele tivesse. Esquece. Nessa hora eu queria que ele tivesse lá. Cidrone, abre aqui, por favor. Não é? E já teve dia, do dia da vigília mesmo, eu esqueci meu carregador na igreja, na vigília. Fui embora para casa. Meu carregador é diferente de todos, não é igual esse da Samsung, né? É um carregador diferente, só tem ele. Se eu perder, acabou, me lasco. E esqueci. Resultado, fiquei sem celular. O celular descarregou, não tinha como eu pedir aplicativo, nada. Vou embora pegar um ônibus, 10 horas da noite, que eu sei como é ônibus ali no Alto Santa Terezinha, uma coisa triste. Caramba. Nada de ônibus vir. Fiquei até às 11 horas esperando nada de ônibus vir. Fui pro terminal, descobri que ele não tinha ônibus. Olha lá, não tinha. Desci ali para perto da casa da Niquela, no conjunto residencial João Paulo II. Fui lá, cheguei lá, 11 e tanta da noite. Eu disse, bom, meia-noite eu não chego mais, né? Já era. Já era. Aí, meia-noite não chegou o ônibus. O que é que eu vou fazer? Vou ter que ir de bicicleta, né? Pagar aquelas bicicletas laranjinha que eu tenho plano. Mas para eu pegar a bicicleta, eu tinha que andar de Beberibe para o centro de Água Fria. Eu disse, eu já tô aqui, né? Simbora. Odisseia, Paulo. Chego lá para pegar a bicicleta, só falta agora esse negócio não pegar. Dito e feito. Não pegou. Eu botei o cartão, já era meia-noite, quase 1h da manhã, meu filho, esse negocinho. Nada de pegar. Eu disse, bom, eu estou agora neste ponto, né? Daqui para a minha casa, dá 1 quilômetro. Daqui para a rádio, 1 quilômetro. Para onde é que eu vou? Eu vou embora para a rádio. Fui embora para a rádio. Já 1h pouca da manhã. A pé. Fui andando, meu filho. Fui andando, isso vai ser minha penitência. Eu já estou na quaresma de São Miguel mesmo, vou cumprir a penitência agora. Fui andando devagarinho, isso já estava todo mundo doido me procurando. O Ivanildo, o Papa Francisco, celular descarregado. Dom Fernando, celular Chegou na descarregado. Avenida Norte, ele fez, agora eu vou chegar lá, finalmente. Eu fui ali pela João de Barro, né? Fui Mas entrando por ali, dentro. fui pela João de Barro, fui por dentro, passei pelo cemitério de Santa Amaro. Minha gente, é sinistro o negócio. Se você passa pelo cemitério de Santa Amaro de 1h30 da manhã, o negócio é sinistro. E eu fui, claro, com o meu texto na mão, que eu não sou besta, né? Mas, gente, era muita coisa que a gente via na madrugada. Muita coisa, misericórdia. Ainda bem que eu tô dentro do estúdio da rádio nessa hora, porque é muita coisa triste. Cheguei na rádio, só me falta esquecer a chave agora de novo, né? Mas dessa vez não esqueci não, graças a Deus. Entrei nas 2 horas da manhã, quando eu ligo o telefone, parecia que era uma bomba, ia explodir. Tanta mensagem que chega, tanta ligação. Pronto, no outro dia eu contei a história para todo mundo, ninguém acreditou. Mentira, Paulo, tu dormiu demais, conta a verdade. Não, foi isso mesmo. Mas foi uma odisseia nesse dia. Odisseia mesmo, vai chegar. Foi, meu Deus do céu, e por aí vai. Ô, Paulo, Diga. a gente tá chegando aí na reta final aí desse papo bacana. O que é que tu tá fazendo, que eu vi, dei uma olhada lá no teu Insta, né? O que é que tu tá fazendo aí, você mesmo aí nas redes sociais? Tem projeto teu, assim, fora da rádio? Fala um pouco pra galera que tá ouvindo a gente. Meio pessoal, pra a conhecer. gente tem, nós temos um blog no ar, né? Que é o Católico Fiel, o catolicofiel.com.br. Ah, é? Você pode acessar lá, todo dia a gente tenta postar alguma coisa. Nem todo dia a gente consegue, mas a gente tenta sempre postar. O catolicofiel.com.br, tá lá. E no Instagram, no meu Instagram, que é @oficialpaulobrito, a gente tem um projeto pessoal, uma inspiração que Deus me deu, da palavra de vida. A gente traz a reflexão de um versículo em 1 minuto. E todos os dias, ali, entre as 7 e 8 da manhã, eu estou postando um vídeo com a É sempre palavra de um Deus. minutinho, Sempre 1 minuto, não passa disso, é sempre 1 minutinho. Entendi. E a gente tá no TikTok também, trazendo essas reflexões. O TikTok é P_Sérgio Brito. E você acessa e tá lá, com a graça de Deus. E os outros projetos são os projetos com os meus irmãos Railson e Anne, que Deus está desenhando ainda, né? Vai ter muita coisa, vai vir coisa grande por aí. Tem coisa nova, né, de vocês três aí, é? Tem Esse coisa grande trio por aí. maravilhoso.
fora da rádio. Fora da rádio. Mas tem que, tudo é a partir da rádio, né? Os frutos surgiram ali, a partir da rádio, a Não, partir da sim, vigília. sim. Deus foi colocando no coração da gente. E o interessante é que a gente trabalha os três sempre juntos nessa espiritualidade, porque a gente só faz uma coisa se os três confirmarem. Bacana. Vem no meu coração, mas se Anne não confirmar nem Railson, a gente não faz. Então, graças a Deus, isso foi uma coisa que os três confirmaram, os três, Deus colocou no coração dos três, e a gente vai, Pode se dar assim for da spoiler? vontade dele. Não posso, infelizmente, porque assim, é uma coisa que já surgiu, né? Já existe. Como a Anne falou, não, Deus já criou, Paulo, já tem. Só que a gente precisa respeitar os processos, sabe? Sei. A gente precisa guardar o silêncio ainda, porque a gente sabe que o demônio é muito astuto, né? Uhum. Então a gente não pode divulgar ainda, porque a gente ainda vai encontrar umas certas dificuldades no caminho de resistência Como tudo, de pessoas, de perseguições, vai ter. Aqui também teve muito. É sempre assim. Sempre tem. E na hora certa a gente vai começar a falar. Mas acho que ano que vem, primeiro semestre, a gente já está começando a divulgar. Mas é coisa grande, é na espiritualidade da nossa igreja. Tá pertinho. Tá pertinho. Tem a ver com dons e carismas. Tô quase dizendo. Você tem que fazer a pergunta tipo assim, tem a ver com juventude? Tem também a ver Já com estou juventude. começando a sacar a parada. Já está começando a sacar. Não posso falar mais não, que a Anne deve estar assistindo. Se eu falar, me manda. Vai assistir depois, acredito. Mas é eu. isso. E vamos aonde o Senhor mandar. Que maravilha, Paulo. Muito obrigado, eu queria lhe agradecer mais uma vez. Foi muito bacana conhecer sua história, conversar com você, conhecer um pouco, né? Eu lhe conheci naquele dia, agora eu estou conhecendo mais. Tenho certeza que muita gente aí que lhe escuta não sabia dessa sua trajetória e agora tem a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre Paulo Brito. Amém. E toda aquela maravilha que acontece lá naquela rádio maravilhosa, na Rádio Olinda, né? Então eu queria que você deixasse aí um recado aí pro pessoal que vai assistir, falar sobre a Rádio Olinda, seu projeto também na sua rede social. Então fique à vontade aí. Esse espaço é seu aí para você. Muito bem, primeiro agradecer pelo convite. Eu fiquei encantado quando disseram, Paulo, vamos lá, é um projeto novo e eu disse, cara, vamos que eu quero fazer parte dessa história. Daqui a algum tempo, quando estiver gigante, eu vou dizer, olha, no comecinho eu estava lá. Lembra do 14? Lembra o 14, o 14 foi eu, 014 foi eu. Mas primeiro agradecer, né, desejar que Deus abençoe esse projeto, né. O segredo do sucesso com Deus é perseverança. Persistência, né? Perseverança. Não importa quantos estão assistindo, quantos vão assistir, perseverança. Porque quando a gente vai fazer pregação, eu sempre digo isso. Eu já preguei para um público de 5.000 pessoas, mas a minha intenção é tocar um, somente. Então, é isso que eu deixo para vocês, né? Se for um assistindo, já está bom, já salvamos uma alma. Uma alma que é salva já é festa no céu. E quem quiser me acompanhar, acompanha nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @oficialpaulobrito. TikTok também. No Instagram você acha tudo, né? Alguma coisa no YouTube, também. Paulo? Não, no YouTube a gente não trabalha muito, não. Né? A gente deixa mais para trabalhar quando é Rádio Olinda. Tem o nosso blog, ocatolicofiel.com.br. Facebook também a gente está, vocês podem acessar lá. E a gente se encontra ou na rádio ou nas pregações, né? Tem algumas pregações que eu vou fazer, eu não posso dizer data, porque pode ser que a data que eu diga já passou da publicação do nosso podcast. Mas a gente vai estar por aí, em algumas paróquias, pregando, junto à juventude, com casais também, família, a gente trabalha. E a gente vai se encontrando por aí, com a graça de Deus. Show de bola. Então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir a você que chegou até aqui, né? Não sei de onde você veio, não sei se você veio aí das redes sociais aí de Paulo, né, que eu já vou pedir essa força aí lá para, né, também. Fazer aquela propaganda. Isso, exatamente, né? Mas se você gostou, curtiu com o conteúdo, né, se você gosta de consumir um conteúdo católico, então eu peço que você nos ajude, se inscreva no canal, curte, deixa lá um comentário, se assistiu, comenta qualquer coisa. Você pode enviar sugestão também, sugestões, né, de pessoas que você quer ver aqui, a gente traz qualquer pessoa aqui. É um programa aberto, a gente recebe qualquer um, aqui não tem essa, aqui todo mundo é bem-vindo, né? E assim você ajuda muito a gente a estar realmente crescendo e a fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas, a mais famílias, né? Um podcast católico para você assistir aí com sua família, botar na TV da sala, né? A gente sabe que tem muito podcast hoje, mas nem todos a gente pode assistir, né? Porque às vezes tem um linguajar um pouco inapropriado. Aqui não, aqui é um podcast para a família toda, para você assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, na sua televisão, no seu celular, enfim.
Então é isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação do meu irmão Som. Muito obrigado, Som. Não sei se você curtiu aí, tá aqui conosco essa noite, legal, batendo papo bacana. Eu acho que eu vou ficar mal acostumado. Rapaz, conversar é bom demais, hein? Dá vontade de Conversar ficar com a noite gente. todinha. E sabe o que eu me surpreendi? Quando eu olhei pro relógio, né, que eu vi assim, a gente já passou um tempão aqui e você não sente. Porque é bom. É verdade. É bom trocar essa experiência. Essa sensação que a gente tem na rádio, na madrugada, né? A hora passa que você nem, né? É bom demais. Eu agradeço aí também, Paulo. Amém. Pela disponibilidade, né? Tá aqui Anderson conosco. pelo chamado, né? Fernando também aqui contribuindo com a gente. Ele não parece com Siqueira Júnior, né? Parece. Tô vendo daqui. Você que não tá vendo, mas parece. É porque ele tá de máscara, mas parece. Falaram esse dia. Tá vendo? Só agradecer, gratidão a vocês. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo Pod Cristo, se Deus quiser.